Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 391, uma grande colheita. O que você estava fazendo agora? Perguntou Rayfort curiosamente enquanto parava e esperava. Naoki tirou a pedra que havia guardado no bolso antes e a ergueu. Encontrei muitas dessas pedras preciosas lá atrás. Rayfort examinou a pedra brevemente antes de arriscar um palpite. Pode ser o fóssil de alguma criatura antiga. A atividade sísmica que, milhões de anos atrás, causou a extinção de muitos Pokémon antigos. Pokémon antigos. Naoki murmurou, seus pensamentos vagando. Ele se lembrou dos fósseis de Pokémon descobertos em várias regiões. Os fósseis de Helix e Dome de Canto, assim como o Old Ember de Aerodactyl. Os fósseis de Holt e Cloudioen, e os fósseis de Skull e Armor de Sino. Depois havia os Pokémon fósseis de Unova, Kalos e Galar. Mas duas regiões se destacaram pela falta de Pokémon fósseis, Alola e Paldea. Esta pedra pode ser muito valiosa para entusiastas de fósseis, disse Rayfort com um sorriso. Sugiro que você aguarde. Talvez possa trocá-la com colecionadores por algo interessante no futuro. Naoki pensou por um momento e percebeu que estava certa. Atualmente Paldea não tinha condições de reviver fósseis. Para reviver este fóssil, ele teria que viajar para Kanto ou Hoenn, o que não era viável no futuro próximo. Principalmente com os filhotes de Eevee prestes a nascer no rancho, ele estaria ocupado cuidando deles. Ele decidiu guardar a pedra por enquanto e reavivá-la quando surgisse a oportunidade. Ele só esperava que a tecnologia para reviver fósseis tão únicos estivesse amplamente disponível. Guardando o fóssil no bolso, Naoki seguiu Rayfort enquanto continuavam sua jornada. Em pouco tempo chegaram à entrada das ruínas da cidade real. A escada que levava às ruínas estava rachada e desgastada pelo tempo, coberta de pedras e grossas camadas de poeira. Rayfort ajoelhou-se para tocar os degraus de pedra, esfregando um pouco de poeira entre os dedos antes de soprá-la. Está claro que ninguém vem aqui há séculos. Perfeito, não terei que me preocupar com alguém chegando primeiro que eu aos tesouros. Ela ergueu a cabeça, contemplando a silhueta sombria da cidade em ruínas ao longe. Seus lábios se curvaram em um sorriso determinado. Vamos. Primeiro, precisamos encontrar a câmara onde o Império Paldiano guardava seus segredos. Naoki assentiu e a seguiu pelos degraus desgastados. Passando por um arco em ruínas, eles entraram oficialmente na cidade. A outrora majestosa cidade real era agora uma sombra de sua antiga glória. Prédios residenciais jaziam em ruínas, com suas paredes desmoronadas e fundações destruídas testemunhando a imensa destruição causada pelos tesouros da ruína durante a queda do Império Paldiano. Eles realmente ganharam a reputação de forças desastrosas, murmurou Naoki baixinho, maravilhado com a escala da devastação. De repente, um farfalhar atrás chamou sua atenção. Naoki começou a se virar, mas Koraidon reagiu mais rápido, soltando um rugido estrondoso. Hao! Uma poderosa onda de energia opressiva irradiou de Koraidon, enviando uma rajada de vento para fora. A força repentina repeliu um grupo de Pokémon Mimikyu furtivos que tentavam emboscá-los das sombras. Naoki acidentalmente fez contato visual com uma das figuras fantasmagóricas. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto uma frieza sobrenatural o envolvia. Cuidado! Gritou Rayfort com a voz urgente. São Mimikyu. Ver a verdadeira forma deles pode ser perigoso. Evite contato visual com eles. Naoki acordou do seu transe, respirando fundo para se recompor. Contou 8 Pokémon sombrios que pairavam por perto, suas formas fantasmagóricas brilhando fracamente na escuridão. Apesar da demonstração intimidadora de Koraidon, os Mimikyu pareciam imperturbáveis, avançando cautelosamente como se estivessem testando sua determinação. Eles não vão recuar, murmurou Naoki. Seu tom endureceu ao dar um comando. Koraidon, use o lança-chamas. Hao! Respondeu Koraidon, abrindo a boca enquanto as chamas começavam a rodopiar e se acumular. Um raio de fogo abrasador irrompeu de sua boca, envolvendo o Pokémon fantasmagórico em uma onda de calor intenso. Os Mimikyu soltaram gritos sinistros de dor enquanto as chamas os forçavam a recuar. Suas formas tremeluziam e desapareciam na escuridão, deixando a área assustadoramente silenciosa novamente. Fique alerta, alertou Rayfort, enquanto seu Zoroark reaparecia das sombras para ficar ao seu lado. Zoroark disse que há mais Pokémon nesta área, não apenas os Mimikyu. Naoki assentiu, sua mão instintivamente roçando o flanco de Koraidon. Entendido. Vamos com cuidado daqui para frente. Rayfort examinou os arredores, com um olhar atento avaliando a disposição das ruínas. Esta deve ser a entrada para a cidade real, observou. Com base na arquitetura da época, o castelo principal deve estar ainda mais acima. Os dois seguiram em frente, com Rayfort na liderança, navegando pelos escombros e identificando o caminho. Naoki o seguia de perto, com Koraidon examinando atentamente os arredores para se proteger de qualquer ataque repentino dos Pokémon que habitavam as ruínas. Como historiadora e pesquisadora de campo, a expertise de Rayfort em civilizações antigas e seu talento extraordinário para desvendar o passado provaram ser inestimáveis. Sua empolgação era palpável, e seus passos se aceleravam à medida que se aproximavam do destino. Por fim, a dupla chegou a uma porta de madeira desgastada, adjacente ao que parecia ser o salão principal do castelo. É isso! Exclamou Rayfort com o rosto iluminado de excitação. Ela deu um passo à frente, ansiosa para abrir a porta e descobrir o que havia lá dentro. No entanto, o olhar atento de Naoki captou um movimento incomum nos escombros que ladeavam o caminho. Espere, tem alguma coisa errada, ele disse, com a voz tensa. Antes que Rayfort pudesse responder, o chão tremeu violentamente.
Poeira e detritos voaram para o ar enquanto dois Pokémon enormes, semelhantes a golems, irrompiam das ruínas, com seus corpos de pedra crepitando de energia. Golurko! Os dois imponentes Pokémon ficaram imóveis por um instante, com as cabeças girando de forma anormal enquanto seus olhos amarelos brilhantes se fixavam em Rhyhorn, perto da pequena porta. Sem aviso, um dos Golurkos avançou, com seu punho enorme erguido e brilhando de energia, preparando-se para atacar. Cuidado! Gritou Naoki. Koraidon reagiu instantaneamente lançando-se para frente com uma explosão de velocidade. Com um rugido retumbante balançou a cauda envolta em energia de dragão, desferindo uma cauda de dragão devastadora que lançou o Golurko atacante para trás. Enquanto isso, o Zoroark de Rhyhorn entrou em ação, com movimentos rápidos e precisos. Diante do segundo Golurko, Zoroark usou sua vantagem do tipo sombrio para superar o guardião desajeitado, esquivando-se de seus golpes poderosos com facilidade. Com uma combinação de agilidade e movimentos super eficazes, Zoroark conseguiu derrubar seu oponente em pouco tempo. Quando a batalha terminou, a luz dourada nos olhos de ambos Golurko diminuiu, e seus corpos enormes caíram de volta nos escombros de onde haviam emergido. Rhyhorn soltou um suspiro de alívio, apertando o peito. Essa foi por pouco. Obrigada. Parece que realmente escolhi a pessoa certa para o trabalho. Naoki, ainda nervoso, acenou com a cabeça em direção à porta de madeira. Podemos comemorar mais tarde. Concentre-se na tarefa em questão. Certo. Rhyhorn se endireitou, sua excitação retornando. Com um empurrão firme, ela abriu a porta e entrou. Naoki espiou pela porta, observando o que parecia ser um arquivo antigo. Tomos empoeirados e pergaminhos amarelados estavam espalhados aleatoriamente pelo chão, a sala carregando o peso de séculos de abandono. Sem hesitar, Rhyhorn começou a vasculhar os documentos, seus olhos procurando por qualquer menção aos tesouros da ruína. Sem muito o que fazer, Naoki sentou-se na escada em ruínas que levava ao salão do castelo. Koraidon sentou-se ao lado dele, seu olhar vigilante nunca deixando os arredores. Colocando a mão no bolso, Naoki recuperou o fóssil semelhante a uma joia que havia pegado antes. Virando nas mãos, examinou seu formato incomum e textura cristalina. O brilho tênue do fóssil refletia a luz fraca que se filtrava pelas ruínas. Os olhos de Koraidon estavam fixos na pedra, sua curiosidade espelhando a de Naoki. Naoki levantou uma sobrancelha e perguntou: Koraidon, você sabe o que é isso? Hao! Koraidon inclinou a cabeça incerto, emitindo um som baixo. Ao ver isso, Naoki percebeu que Koraidon também não sabia. Ele presumiu que um Pokémon com laços com o passado antigo pudesse reconhecer o objeto. Ele ergueu a pedra contra a luz mais uma vez. Depois de limpa, ela não se parecia em nada com um fóssil tradicional. Em vez disso, brilhava como uma pedra preciosa, sua superfície translúcida lembrava âmbar. Talvez eu possa transformá-la em um pingente, pensou Naoki, com uma ideia se formando em sua mente. Ele segurou a pedra contra o pescoço, testando seu peso. É um pouco grande, mas pode servir como um belo enfeite. Antes que ele pudesse refletir mais, a voz animada de Rhyhorn ecoou de dentro da sala. Encontrei o pergaminho que detalha os tesouros da ruína. Com ele posso localizar os 4 Pokémon do desastre. Naoki se virou curioso. A menção ao lendário Pokémon do desastre trouxe à mente velhos mitos. Preocupado, ele perguntou: você tem certeza de que vai desfazê-los? E se eles enlouquecerem e trouxerem o desastre para Paldea novamente depois de serem libertados? Rhyhorn hesitou, sua excitação se acalmou brevemente. As palavras de Naoki a tocaram profundamente, lembrando-a dos aspectos mais sombrios da lenda. A história falava dos 4 tesouros da ruína, Pokémon ancestrais transformados em arautos da calamidade pelo acúmulo da ganância e da malícia humanas. O pergaminho que ela havia descoberto poderia conter a chave para o paradeiro deles, mas também para os avisos deixados por aqueles que o selaram. Aproximando-se, Rhyhorn cuidadosamente começou a decifrar o texto antigo. Sua experiência em línguas arcaicas lhe permitiu traduzi-lo com facilidade. O pergaminho dizia: para suprimir os 4 tesouros da ruína, o rei invocou um renomado treinador Pokémon. Usando 8 estacas encantadas, o treinador selou cada Pokémon do desastre em seu santuário. Aqueles cujos corações estão contaminados pela ganância não devem romper os selos, pois eles desencadearão calamidade sobre o mundo mais uma vez. Somente aqueles com intenções puras podem abrir os tesouros, permitindo que suas verdadeiras formas sejam reveladas. Rhyhorn murmurou a passagem em voz alta com a voz pensativa. Somente aqueles com corações puros. Ela fez uma pausa, sua expressão mudando para uma de leve inquietação. Será que ela era realmente alguém livre de ganância? Duvidava. Seu único motivo para buscar os tesouros da ruína era reivindicá-los para si, algo muito distante da pureza de intenção descrita no texto. Rhyhorn pigarreou desajeitadamente com uma expressão envergonhada no rosto. Mesmo assim, ela não era de recuar depois de chegar tão longe. Enrolou o pergaminho e o guardou na bolsa antes de se virar para Naoki. Bem, minha parte está feita. Agora é a sua vez de coletar essas moedas. Se eu estiver certo, o cofre do tesouro deve estar por aqui. Naoki vislumbrou o pergaminho enquanto o guardava, mas optou por não investigar mais. Seus objetivos eram mais simples e menos ambiciosos que os dela. Tudo o que ele queria era reunir moedas suficientes para ajudar seu Jimmy-Go a evoluir para Goldengo. Naoki e Rhyhorn caminharam pelo caminho em ruínas, navegando pela maioria das ruínas até que finalmente chegaram ao cofre do tesouro do castelo. Talvez para impedir roubos, a porta e as paredes do cofre foram construídas com um material notavelmente durável. Apesar de séculos de exposição à chuva e às águas subterrâneas, permaneceram intocadas, preservando sua resistência e forma originais.
A porta estava trancada com segurança. Naoki instintivamente se virou para Koraidon, considerando arrombar a fechadura à força. No entanto, antes que pudesse agir, Highforth tirou uma pequena picareta de metal da bolsa e começou a mexer na fechadura. Com um clique suave, a fechadura se abriu. Highforth abriu a porta e antes que Naoki pudesse expressar sua surpresa com a habilidade dela em arrombar fechaduras, sua atenção foi imediatamente atraída para o tesouro brilhante lá dentro. Uma montanha de moedas de ouro brilhava sob a luz fraca com um brilho cativante. Uau! São tantas moedas de ouro! Exclamou Naoki de olhos arregalados. Highforth estava parada na porta, com um sorriso satisfeito no rosto. Parece que seu desejo está prestes a se realizar. Sorrindo de orelha a orelha ao pensar em seu Jimigo evoluindo para Goldengo, Naoki entrou com Koraidon e começou a recolher moedas em sua bolsa. Depois de algumas viagens, ele parou e, sem aviso, deitou-se em cima da pilha de moedas de ouro. Highforth inclinou a cabeça, perplexa. O que você está fazendo? Naoki fechou os olhos, afundando-se levemente no tesouro. Sabe como nos filmes de piratas sempre mostram alguém deitado em uma pilha de tesouros? Eu queria saber como é. E aí? Como é? Perguntou Highforth contendo o riso. Naoki sentou-se, tirando as moedas perdidas dos braços. Sério? Não é nada confortável. Duro e frio. Com isso, Highforth riu baixinho, sua voz ecoando suavemente pela sala. Naoki afastou o pensamento e voltou a guardar as moedas de ouro em sua bolsa expansível. Entre as moedas havia também vários ornamentos de ouro e prata espalhados, itens como uma coroa de ouro com desenhos complexos, um colar de rubis, uma pedra preciosa do tamanho de um ovo de pombo e um elaborado cetro de ouro. Apesar do valor óbvio, Naoki não pareceu impressionado. Itens como a coroa e o cetro, relíquias de um rei morto há muito tempo, lhe pareciam assustadores. Ele preferiu se ater ao prático, moedas de ouro. Vou ficar só com as moedas. O resto é todo seu, disse ele casualmente. Você não quer isso? Perguntou Highforth, surpresa evidente. Ela gesticulou em direção ao cetro ornamentado. Uma peça como esta poderia ser vendida por dezenas de milhões lá fora. Naoki hesitou brevemente à menção de uma quantia tão exorbitante. Mas ao erguer os olhos, percebeu o brilho nos olhos de Highforth, um teste sutil, porém deliberado. Fez um clique em sua mente. Highforth estava avaliando suas intenções. Ela havia lido o conteúdo do pergaminho antes, na presença dele. Ele se lembrou da frase específica: somente aqueles com intenções puras e mentes claras podem remover os selos. O desafio era claro. Ele escolheria a promessa de riqueza e glória ou os tesouros da ruína. Naoki não demorou muito para decidir. Seu objetivo já estava definido. Ele queria os tesouros da ruína. Especificamente a ideia de possuir seu próprio Shiryu, o lendário Pokémon Leopardo das Neves, o havia cativado. Ele lançou um olhar firme para Highforth, sua decisão inabalável. Não, vou ficar com as moedas. É tudo o que preciso. O objetivo principal de Naoki nessa jornada sempre foi coletar moedas de ouro, e agora esse propósito foi cumprido. Ao ouvir sua decisão, Highforth assentiu, com uma expressão de compreensão se refletindo em seu rosto. Seu tom tornou-se pensativo, até um pouco impressionado. Você é resoluto, eu admito. Tudo bem, eu entendo. Eu cuido do resto. Depois de traduzir estes pergaminhos com cuidado, talvez eu precise da sua ajuda novamente. Conto com você então. Claro, respondeu Naoki com um sorriso. Com a exploração das ruínas subterrâneas concluída com sucesso, Naoki e Highforth retornaram para fora da caverna e para o escaldante deserto quente. Quando eles emergiram, o céu estava claro, sinalizando a chegada da manhã. Exaustos de uma noite sem dormir, ambos pareciam exaustos. Highforth levou Naoki e Koraidon direto de volta para a cidade de Cascarrafa. No cruzamento da cidade, os dois se despediram. O que vem a seguir para você? Perguntou Highforth, espreguiçando-se um pouco enquanto olhava para a rua movimentada. Naoki conteve um bocejo. Vou para casa dormir um pouco, muito merecido. E você? Vou procurar um hotel e descansar um pouco. Mais uma vez, obrigada por tudo. Vamos nos unir novamente se surgir a oportunidade. Até mais. Com um aceno, Highforth se virou e desapareceu nas ruas da cidade de Cascarrafa. Naoki subiu nas costas de Koraidon e começou sua jornada para casa. Koraidon, igualmente fatigado, parecia ansioso para retornar. Ganhando velocidade, percorreu a distância até o rancho em menos de 10 minutos. De volta ao rancho, Naoki liberou todos os seus Pokémon das Pokébolas. A princípio, ele pretendia dar as moedas que havia coletado para Jimigo, mas o cansaço venceu. Jogando a mochila cheia de moedas no chão da sala, Naoki caminhou pesadamente até seu quarto e desabou na cama. Meio adormecido, Naoki sentiu algo duro e ligeiramente desconfortável no bolso. Sem abrir os olhos, pescou o objeto, uma pedra preciosa que encontrara nas ruínas, e jogou-a preguiçosamente no chão antes de cair em um sono profundo. Pouco tempo depois, Indeedee entrou na sala segurando uma xícara fumegante de leite quente. Vendo que Naoki já havia adormecido, Indeedee silenciosamente colocou o leite de lado e começou a arrumar o quarto. Pegando as roupas descartadas de Naoki, preparou-se para colocá-las na máquina de lavar. Quando Indeedee se virou para sair, seu olhar caiu sobre a pedra misteriosa que Naoki havia jogado para o lado. Curioso, o Pokémon se aproximou e a pegou, estudando-a brevemente. Então, com sua inclinação natural para a organização, Indeedee carregou a pedra para fora da sala e a colocou no depósito dedicado a Naoki para itens evolutivos, como pedras de fogo, pedras de água e pedras eternas. Capítulo 392, Goldengo. Naoki dormiu profundamente até às 7 da noite. Ao acordar, ele rapidamente pegou uma pequena refeição para matar a fome e então ansiosamente abriu sua mochila para fazer um balanço dos despojos de sua recente aventura. Com um tilintar satisfatório, uma cascata de moedas caiu, formando uma pequena montanha no chão. A pilha brilhante imediatamente capturou a atenção dos Pokémon próximos, cujos olhos estavam arregalados de espanto. Palmote, Bray,
Naoki riu baixinho, estendendo a mão para acariciar o pelo de Palmote carinhosamente. O que você acha? Essas moedas não são lindas? Palmote assentiu entusiasticamente, seus olhos refletindo a luz dourada. Tudo bem, vá brincar um pouco, disse Naoki com um sorriso. Tenho que contar um pouco. Ele arregaçou as mangas e começou a contar meticulosamente as moedas, sua voz ecoando suavemente pela sala. 1, 2, 3, 4. Os minutos se transformaram em horas enquanto Naoki cuidadosamente movia as moedas de um lado para o outro, contando cada peça com precisão. 723, 724, 766. Ele se endireitou com a testa franzida. 766 moedas no total? Naoki calculou rapidamente seu estoque total. Vejamos. Eu já tinha 230 moedas antes disso. Some a 766. São 996. Ele congelou. Seus olhos se arregalaram em descrença. Só faltam 4 moedas para 1000? Naoki olhou para a pilha de moedas, com o rosto numa mistura de choque e exasperação. Você só pode estar brincando. Incapaz de acreditar nos números, Naoki decidiu recontar as moedas. 10 minutos depois, o resultado foi o mesmo, 766 moedas. Somando-se as 230 moedas que ele já tinha, o total permanecia irritantemente abaixo de 1000. Kug, Naoki gemeu desabando dramaticamente no chão. Que sorte! O rei deixa para trás coroas de ouro, colares, até um vaso sanitário de ouro. Mas não algumas moedas de Migo extras? Ele cobriu o rosto, suspirando pesadamente enquanto Palmote e os outros Pokémon se reuniam ao redor dele, com expressões preocupadas. Palmote? Naoki suspirou novamente, acenando com a mão para tranquilizá-los. Estou bem, estou bem. Ainda assim, ele não conseguia deixar de se sentir frustrado. Teria que depositar suas esperanças em Geeta e na Aliança Paldia para ajudar a rastrear as 4 moedas restantes. Com esse pensamento, Naoki se recompôs. O mais importante primeiro, ele precisava entregar essas moedas a Jimmy Go e deixá-lo adicioná-las ao seu baú de tesouros. Levantando-se do chão, Naoki foi até a taverna Pokémon e recuperou o baú do tesouro de Jimmy Go. Como se pressentisse algum movimento, Jimmy Go enfiou a cabeça pela fenda do baú, seus olhos redondos espiando curiosamente o mundo exterior. Ao ver Naoki segurando o baú, relaxou, soltando um tilintar metálico de alívio. Me dá. Naoki deu um sorriso irônico, inclinando-se para encontrar o olhar de Jimmy Go. Pronto para uma surpresa? Jim? Os olhos de Jimmy Go brilharam de entusiasmo. Da última vez que Naoki teve uma surpresa para ele, acabou sendo as moedas de ouro com as quais sempre sonhara. Naoki entrou em casa, com os braços cheios de expectativa e um sorriso largo no rosto. Jimmy Go, ainda empoleirado em seu baú de tesouros, parecia pressentir que algo especial estava prestes a acontecer. Quando Naoki pousou a mochila cheia de moedas, os olhos de Jimmy Go se arregalaram em descrença. Com um estrondo animado, ele pulou, derrubando acidentalmente a tampa do baú do tesouro. Vá em frente. Naoki encorajou rindo. Jimmy Go hesitou por um instante, observando a pilha de moedas brilhantes. Era uma visão além de seus sonhos mais loucos. Por um instante, quase pareceu que aquilo não podia ser real, como se tivesse vagado em um sonho onde todos os seus desejos se realizavam. Por mais comum que fosse, Jimmy Go sempre alimentou o sonho simples de colecionar moedas, mas aquela pilha de tesouros brilhantes parecia boa demais para ser verdade. Jim? Perguntou timidamente, voltando-se para Naoki. Seus olhos brilhavam de esperança, mas seu tom era cauteloso. Será que aquele tesouro seria mesmo para ele? Naoki sorriu calorosamente e assentiu. Sim, são todos seus. Jim, gritou Jimmy Go, tomado de alegria. Lançou-se para fora do baú do tesouro e mergulhou de cara na pilha de moedas, o tilintar das moedas ecoando pela sala. Rolava pela pilha dourada, mordiscando uma moeda aqui e cheirando outra ali, como um peixe nadando na água. Sua felicidade era contagiante, e Naoki não conseguiu conter o riso. Valeu muito a pena, murmurou Naoki, recostando-se na parede. Todo o esforço, mergulhar na areia movediça, aventurar-se em ruínas antigas e enfrentar os perigos do subterrâneo, valeu a pena por este momento de pura alegria. Depois de se deleitar com o tesouro recém-descoberto, Jimmy Go começou a árdua tarefa de mover cada moeda de ouro para o baú do tesouro. Observando-o trabalhar com tanta diligência, Naoki não pôde deixar de participar. O processo era fascinante. O baú parecia desafiar a lógica, engolindo cada moeda sem parecer estar cheio. Era como um poço sem fundo, uma habilidade exclusiva do místico Pokémon Fantasma. Talvez este seja apenas um dos muitos mistérios dos tipos Fantasma, pensou Naoki em voz alta. Ele se lembrou de que Gengar, outro Pokémon Fantasma, teria um corpo que funcionava como uma dimensão de bolso capaz de armazenar itens. Antes da invenção das mochilas espaciais, alguns treinadores até usavam seus Gengar para carregar bagagem durante viagens. Assim que a última moeda de ouro foi guardada, Jimmy Go pulou para dentro do próprio baú do tesouro, meio enterrado no tesouro dourado. Parecia completamente satisfeito, como se pudesse ficar ali para sempre. Mas, enquanto jazia entre as moedas, uma sensação peculiar o invadiu. Uma energia misteriosa pareceu emanar das moedas, fluindo para seu pequeno corpo. Por um instante, Jimmy Go sentiu-se mais forte, como se estivesse à beira de uma transformação. A sensação durou apenas um instante antes de desaparecer. Jimmy Go abriu os olhos, percebendo que algo estava faltando. Jin, gritou para Naoki, explicando o que tinha acabado de acontecer. Naoki agachou-se ao lado dele, com um sorriso cúmplice no rosto. Esse é o início da evolução. Você está perto. Assim que coletar 1000 moedas de ouro, você evoluirá para uma forma mais poderosa. As pessoas o chamam de Pokémon mais rico. Jin. Os olhos de Jimmy Go brilharam de entusiasmo, brilhando como as estrelas. Ele segurava uma moeda perto do peito, transbordando de determinação. Queria evoluir, queria se tornar o guardião supremo do tesouro. Naoki estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Jimmy Go. Não se preocupe, não vai demorar muito.
Com isso, Naoki voltou sua atenção para o próximo passo. Só faltava esperar a resposta de Geeta com a notícia das 4 moedas restantes. Semanas se passaram. O calendário virou para agosto. Em 10 de agosto do ano 199 do calendário da Aliança, a espera de Naoki finalmente chegou ao fim. Leori correu para o rancho com uma grande maleta na mão. As olheiras e a expressão cansada deixavam claro que ele não descansava há dias. Largando a sacola na grama atrás de si, Leori cumprimentou Naoki com um suspiro cansado. Naoki, eu trouxe as moedas que você precisava, ele disse em uma voz quase um sussurro. O que foi isso? Perguntou Naoki inclinando-se. A voz de Leori era tão fraca que era quase inaudível. Leori suspirou profundamente repetindo. Estas são as moedas que você pediu. Levei mais de uma semana, viajando por 6 cidades diferentes para reuni-las, mas não consegui juntar 1000 moedas inteiras. Desculpe, fiz o meu melhor. Ele abriu a maleta, revelando uma pilha brilhante de moedas. A julgar pelo tamanho, havia pelo menos 100 moedas lá dentro. Os olhos de Naoki brilharam de entusiasmo. Era isso. Essas moedas finalmente permitiriam que o Jimmy-Go evoluísse. Está ótimo. Já chega, Naoki o tranquilizou entusiasmado. Muito obrigado, Leori. O corpo de Leori balançou levemente. É o meu trabalho, murmurou ele, com a voz ainda mais fraca do que antes. Naoki franziu a testa preocupado. Há quanto tempo você não descansa? 4 dias, admitiu Leori. Havia outras tarefas urgentes que eu precisava resolver enquanto coletava as moedas. Naoki balançou a cabeça incrédulo. Por que você não descansa um pouco aqui no rancho? Parece que você vai desmaiar. Leori deu um sorrisinho, mas balançou a cabeça. Eu vou ficar bem. Você vai cuidar da sua vida. Eu vou ficar aqui sentado, curtindo um pouco a luz do sol. Ele afundou na grama macia, seu olhar percorrendo o vibrante rancho. Os Pokémon vagavam livremente, criando uma atmosfera de vivacidade e harmonia. Este lugar é incrível, disse Leori suavemente. É tão tranquilo. Para alguém como eu, é um mundo à parte. Naoki o observou por um instante e então disse, espere aqui. Entrou e voltou com uma xícara de chá preto quente. Mas quando voltou, Leori já havia adormecido na grama. O peito de Leori subia e descia constantemente enquanto ele permanecia esparramado no chão, e sua exaustão finalmente o alcançou. Naoki suspirou. Acho que vou deixá-lo dormir, murmurou, deixando o chá ao lado de Leori. Voltando sua atenção para as moedas, Naoki carregou a maleta até a taverna Pokémon. Lá dentro, a taverna estava silenciosa, com o Jimmy-Go em cima do baú do tesouro. Naoki se aproximou do bar, com o coração batendo forte de excitação. Abriu a maleta e tirou 4 moedas, as últimas necessárias para a evolução do Jimmy-Go. Os olhos do pequeno Pokémon se arregalaram ao pressentir o que estava prestes a acontecer. Jim gorjeou, tremendo de antecipação. Naoki sorriu e disse, aqui está. Ele jogou as moedas no baú do tesouro, que brilhava como se estivesse esperando por aquele exato momento. No instante em que as moedas tocaram o baú, uma onda de luz dourada envolveu o Jimmy-Go. As moedas começaram a girar em torno dele, formando um vórtice luminoso. Jim! O Jimmy-Go soltou um grito de pura excitação. Ao contrário do brilho evolucionário padrão, esta luz era de um ouro brilhante, irradiando uma aura de riqueza e grandeza. A taverna estava banhada por seu brilho ofuscante, cada superfície brilhando como se banhada a ouro. Os olhos de Naoki brilharam enquanto ele observava a transformação acontecer. Por um breve momento, Naoki lamentou não ter como registrar a cena. Se existissem smartphones, aquele seria o momento perfeito para compartilhar online. Afinal, aquela era provavelmente a única evolução desse tipo no mundo. À medida que a luz começava a se apagar, o pequeno Jimmy-Go desapareceu. Em seu lugar, surgiu um novo e magnífico Pokémon com 1,2 metros de altura. Seu corpo brilhava com ouro, cada centímetro irradiando opulência. Gholdengo nasceu. Naoki olhou para o recém-evoluído Gholdengo. Sua excitação era palpável quando o Pokémon dourado apareceu diante dele. Gholdengo levantou sua cabeça metálica e brilhante para olhar para Naoki, seus olhos brilhantes brilhando de alegria e gratidão. No instante seguinte, Gholdengo saltou no ar, envolvendo o pescoço de Naoki em um abraço alegre. Sua voz soava como um sino, cheia de calor e carinho. Gold. Naoki entendeu imediatamente o sentimento por trás do gesto de Gholdengo. Era um agradecimento, uma expressão de profunda gratidão por ajudá-lo a coletar as moedas necessárias para sua evolução. Sim, sim, exclamou Naoki com um sorriso de orelha a orelha. Parabéns, Gholdengo. Conto com você de agora em diante. Gold. Gholdengo disse entusiasticamente concordando com a cabeça. Agora, a questão do que aconteceria em seguida persistia na mente de Naoki. Antes de sua evolução, Jimmy-Go era tímido e retraído, preferindo permanecer escondido e evitando contato humano. Mas com sua evolução para Gholdengo, seu comportamento passou por uma transformação completa. A Pokédex descreveu Gholdengo como animado e alegre, cheio de carisma e simpatia tanto para com humanos quanto para com Pokémon. Com uma personalidade tão vibrante, era evidente que Gholdengo não gostaria de ficar confinado à taverna Pokémon como antes. Percebendo isso, Naoki sorriu e disse, vamos sair juntos. Está na hora de você conhecer todo mundo de verdade. Gold. O corpo dourado de Gholdengo brilhava de excitação. Ele já estava ciente da existência dos outros Pokémon que viviam no rancho há muito tempo, tendo-os observado das sombras antes de sua evolução. Dragonite, Teddiursa, Palmot, Coraidon, Ciclizar, Dragonairs, Alcremie. Gholdengo estava ansioso para se juntar a eles e fazer novos amigos. Sem hesitar, Gholdengo soltou Naoki e disparou à frente, irrompendo pelas portas da taverna e parando do lado de fora. Virou-se, sorrindo esperançoso para Naoki. Naoki piscou surpreso antes de rir. Ansioso, não é? Ele seguiu o exemplo de Gholdengo, saindo para se juntar a ele no rancho. Uma vez na grama aberta, Naoki colocou 2 dedos nos lábios e assobiou bruscamente, seu chamado ecoando pelos campos. Em poucos instantes, Pokémon vieram correndo de todas as direções.
Coraidon, Ciclizar, Palmote, Dragonite, Dragonair, Glaceon, Umbreon, Arboliva e Alcremie se reuniram, com seus olhos curiosos fixos em Goldengo. Quando o último Pokémon chegou, Naoki pigarreou e gesticulou em direção a Goldengo. Pessoal, temos um novo amigo conosco. Conheçam Goldengo, nosso mais novo companheiro. As reações dos Pokémon variaram, cada um expressando sua curiosidade e entusiasmo de uma maneira única. Dragonite e Dragonairs foram imediatamente cativados pelo corpo dourado e deslumbrante de Goldengo. Aproximaram-se com os olhos brilhando de admiração. Coraidon estava no fundo do grupo, com os braços cruzados com uma expressão fria e indiferente que sugeria que não estava impressionado. Mas Naoki percebeu que estava secretamente intrigado. Alcremie e os Evolutions estavam em êxtase, pulando alegremente na grama enquanto cumprimentavam Goldengo com aplausos entusiasmados. Palmote coçou a cabeça com um olhar pensativo antes de abrir um largo sorriso. Para Palmote, quanto mais companheiros por perto, melhor. A vivacidade do rancho apenas amplificava sua personalidade vibrante. Goldengo prosperava em tal atmosfera. Para demonstrar sua gratidão e simpatia ao Pokémon que o acolheu calorosamente, Goldengo começou a se apresentar. Ele dançou uma coreografia misteriosa, porém cativante, com movimentos que lembravam uma complexa apresentação de rua. Então, um espetáculo mágico se desenrolou. Moedas de ouro começaram a chover do céu, brilhando intensamente sob os raios dourados do sol poente. As moedas deslizavam suavemente, como se guiadas por uma força invisível, pousando suavemente nas mãos estendidas do Pokémon abaixo. Os olhos de todos os Pokémon brilharam enquanto olhavam para o céu. A chuva hipnotizante de moedas de ouro era encantadora. Um sorriso brilhante adornou o rosto de Goldengo enquanto ele observava as reações de alegria de seus novos companheiros. Naoki, que estava por perto, ficou completamente atordoado. Uau, incrível, ele murmurou. Distribuir moedas de ouro por capricho. Seria esse o verdadeiro poder de um Pokémon rico? De repente, ele percebeu porque a Pokédex enfatizava que Goldengo podia fazer amizade com qualquer pessoa instantaneamente. Era literalmente uma conexão dourada. Enquanto Naoki continuava a se maravilhar com a cena, notou o Gerpon e os outros segurando as mãos de Goldengo, conduzindo-o entusiasticamente em direção ao Parque Snorlax. Todos os Pokémon pareciam ansiosos para passar um tempo com seu novo companheiro. Naoki olhou para a moeda de ouro reluzente em sua mão. Por curiosidade, mordeu-a de leve. Era sólido. Ouro verdadeiro. Então Goldengo realmente consegue conjurar moedas de ouro, refletiu Naoki, ainda atônito. Ele especulou, essas moedas são formadas por energia do tipo aço? Tal habilidade era fascinante, mas desconcertante. Desafiava toda a lógica. Naoki não pôde deixar de sentir uma onda de alívio e entusiasmo, a pobreza nunca seria um problema com Goldengo por perto. Às 16 horas, Leori acordou de seu cochilo. Ele abriu os olhos e se viu deitado em uma cama confortável. Espreguiçando-se, saiu do quarto, grogue, e desceu as escadas. Já acordou? Naoki gritou, notando a presença de Leori enquanto ele servia o chá. Leori parou por um instante, lembrando-se de onde estava, e assentiu. Obrigado por me deixarem descansar aqui, disse ele, com um toque de gratidão na voz. Não precisa falar nisso. Tome um chá e coma um lanchinho, Naoki ofereceu com um sorriso. Leori, visivelmente mais revigorado, sentou-se no sofá. Apesar de ser um líder de ginásio, seu cansaço espelhava o cansaço de um funcionário de escritório sobrecarregado. Naoki sentiu uma pontada de compaixão por ele. O comportamento de Leori o lembrava de seus dias como funcionário de uma empresa antes de chegar a este mundo. As moedas que eu trouxe foram úteis? Perguntou Leori enquanto bebia o chá. Nem mesmo a visão de Pokémon extraordinários como Goldengo o perturbou muito. Anos de trabalho haviam cultivado uma aceitação tranquila das peculiaridades da vida. Naoki assentiu. Elas estavam perfeitas. Graças a essas moedas, tudo está resolvido agora. Ele se lembrou de como as 4 moedas perdidas quase o levaram ao desespero. Leori deu um sorrisinho cansado. Ótimo. Faz parte do meu trabalho. Naoki retribuiu o sorriso, mas notou algo contemplativo na expressão de Leori. Depois de uma pausa, Leori falou novamente. Há mais uma coisa que preciso lhe perguntar. Naoki ergueu uma sobrancelha. O que foi? Eu gostaria de ter uma batalha Pokémon com você, disse Leori com naturalidade. Naoki piscou, pego de surpresa. Leori explicou ainda. Faz parte da minha tarefa. O chefe solicitou especificamente. Como líder de ginásio, é minha responsabilidade garantir que vocês estejam preparados para quaisquer desafios. Naoki compreendeu embora ainda hesitasse. Você não deveria descansar um pouco mais? Leori balançou a cabeça. Não precisa. Vamos acabar logo com isso. Quanto mais cedo eu terminar, mais cedo poderei relaxar. Naoki suspirou numa mistura de diversão e exasperação. Então está bem. Terminando o chá, Leori se levantou e seguiu Naoki. Inicialmente Naoki planejou apresentar a Leori os vários testes Pokémon espalhados pelo rancho. Mas então seu olhar pousou em Goldengo e uma ideia lhe ocorreu. Um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Se Goldengo pudesse cobrir seus oponentes com moedas de ouro durante a batalha, esta partida poderia ser ainda mais divertida do que o esperado. Capítulo 393. Homem rico. Vamos começar. Leori ajeitou a gravata e assentiu. Certo. Uma partida para decidir o vencedor. Os dois se dirigiram para o campo de batalha do rancho. Leori enfiou a mão no bolso do terno e tirou uma Pokébola vermelha e branca. Jogando-a com confiança, disse. Vamos fazer uma partida de verdade. Mostrem do que vocês são capazes. Naoki sorriu e chamou Goldengo. O Pokémon cintilante saltou para o campo, seu corpo brilhando como 1000 pequenos sóis. Leori, normalmente calmo apesar do cansaço, congelou por um instante.
Que tipo de Pokémon é esse? Ele perguntou, franzindo a testa. Naoki deu um sorriso irônico. É Gholdengo, a forma evoluída de Jimmy-Go. Gholdengo. Leori perdeu o fio da voz ao perceber o que estava acontecendo. Então é por isso que você era tão obcecado por aquelas moedas. Agora entendo. Leori encarou Gholdengo e depois Naoki. Você não é um treinador comum, é? Não é à toa que o chefe o escolheu para esta tarefa. Eu deveria ter percebido isso antes. Naoki, um pouco envergonhado, deu de ombros. Vamos direto à batalha. Leori se endireitou. Então, sem hesitação. Staraptor, você é quem manda. Um clarão brilhante de luz branca revelou Staraptor, com seus olhos aguçados e focados e asas prontas para a ação. Naoki piscou surpreso. Leori não estava brincando. Staraptor era claramente seu Pokémon As. Naoki sentiu seu espírito competitivo se agitar. Embora Gholdengo tivesse acabado de evoluir, Naoki passará o dia se familiarizando com seus movimentos. Ele estava confiante em suas habilidades, especialmente com seus tipos fantasma e aço, que lhe garantiam uma vantagem natural contra a combinação normal e voador do Staraptor. A verdadeira questão era se o poder de Gholdengo poderia diminuir a diferença de experiência entre os dois Pokémon. O árbitro Indeedee levantou a mão, sinalizando o início da partida. Em seguida, apitou com um chiado agudo e a batalha começou. Staraptor, ataque rápido, Leori ordenou. Staraptor bateu as asas com força, seu corpo se desfocando enquanto disparava para frente como um raio de luz. Atingiu Gholdengo em alta velocidade, apenas para atravessá-lo. Naoki deu um sorriso irônico. Golpes normais não funcionam em fantasmas. Gholdengo é meio fantasma, lembra? Os olhos de Leori se estreitaram. Fantasma e aço, agora entendo. Apesar do ataque fracassado, Staraptor instintivamente voou para uma distância segura, com seus aguçados instintos de combate o mantendo alerta. Naoki aproveitou a oportunidade. Gholdengo, som metálico. Gholdengo! O Pokémon dourado ergueu as mãos, e as 1000 moedas de ouro que compunham seu corpo começaram a vibrar. O ar foi tomado pelo choque ensurdecedor de metal contra metal, uma cacofonia estridente que reverberou por todo o campo. Staraptor sentiu os efeitos do som metálico estridente reverberando em seus ouvidos, quase o dominando. Instintivamente, todas as penas de seu corpo se arrepiaram. Staraptor, fique calmo. A voz firme de Leori rompeu o caos. Afaste-se e use o Fúria dos Pássaros. Gholdengo, não dê chance. Use-o, faça chover, ordenou Naoki sem hesitar. O campo de batalha ganhou vida quando ambos os Pokémon agiram simultaneamente, ainda se recuperando dos efeitos do som metálico. Staraptor bateu as asas com força para criar alguma distância antes de canalizar toda a sua força para um feroz ataque de Fúria dos Pássaros. Sua forma se transformou em um borrão de poder enquanto disparava em direção a Gholdengo. Mas Gholdengo não estava parado. Estendeu os braços com um floreio dramático e com um movimento de pulso, pareceu invocar uma torrente deslumbrante de moedas de ouro que brilhavam ao aparecer. Como uma onda implacável, as moedas avançaram em direção a Staraptor, atingindo de todas as direções. Leori piscou diante da visão avassaladora e murmurou. Isso é, uma quantidade absurda de moedas de ouro. A torrente atingiu Staraptor, forçando-o a cair no chão sob a barragem. Ainda assim, graças à sua resistência física superior, o Pokémon pássaro conseguiu se levantar, embora visivelmente ferido. Como esperado, ainda há uma diferença de força entre os dois Pokémon, pensou Naoki observando a situação. Leori franziu a testa e deu outra ordem. Aguente firme. Use o golpe aéreo. Jatos de ar branco serpenteavam ao redor do Staraptor enquanto ele se lançava para frente com incrível precisão. A manobra foi perfeita, quase artística. Ao se aproximar de Gholdengo, ele girou repentinamente em pleno voo, girando para desferir um golpe poderoso com suas asas afiadas como navalhas. O ataque acertou em cheio o corpo dourado de Gholdengo, emitindo um estrondo metálico agudo. Gholdengo cambaleou ligeiramente, visivelmente ferido pelo movimento, mas permaneceu de pé. Não querendo dar tempo para Gholdengo se recuperar, Leori continuou. Agora Fúria dos Pássaros novamente. Fique calmo, Gholdengo. Use recuperação, gritou Naoki. Staraptor dobrou suas asas, preparando-se para um mergulho em alta velocidade e baixa altitude. Enquanto isso, o corpo dourado de Gholdengo começou a brilhar levemente enquanto ele ativava recuperar, curando alguns de seus ferimentos. O tempo era curto. Staraptor estava prestes a fazer contato quando Naoki gritou. Substituto. Agora. Num instante, o ataque de Staraptor atingiu o que parecia ser Gholdengo, fazendo-o voar. No entanto, ao atingir o chão, a figura se dissolveu em fumaça, revelando que era apenas uma isca. O substituto havia funcionado perfeitamente. Os olhos de Leori se arregalaram. Staraptor, cuidado. Staraptor se virou rapidamente, procurando por Gholdengo, mas era tarde demais. Agora, joia do poder. Naoki ordenou. O corpo de Gholdengo brilhou enquanto raios de luz deslumbrantes, semelhantes a gemas, saíam de sua forma, convergindo para Staraptor. A energia radiante subjugou o Pokémon pássaro, engolfando-o por completo. Quando a luz se apagou, Staraptor estava deitado no chão, com os olhos fechados e o corpo imóvel. A luta estava decidida. O som de metal havia reduzido drasticamente a defesa especial do Staraptor, e uma combinação de faça chover e a joia de poder do tipo pedra selou seu destino. Gholdengo fez uma pose triunfante, irradiando confiança e estilo. Leori expirou profundamente, recuperando a Pokébola de Staraptor e devolvendo o Pokémon caído. Eu perdi, admitiu, balançando a cabeça. Você é emocionante demais para uma pessoa comum como eu. Naoki balançou a cabeça com um sorriso e disse, o Sr. Leori também é notável. Nesta batalha, eu estava em vantagem devido à lacuna de informações. Se você soubesse a combinação de tipos de Gholdengo com antecedência, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Não importa o que aconteça, a vitória de hoje é sua, disse Leori, olhando para o céu. Está ficando tarde. Hoje não é dia de hora extra, então vou me retirar agora. Naoki.
Naoki não conseguiu conter o riso silencioso diante da franqueza de Leori. Com um tom educado, ele estendeu o convite. Já está quase escuro. O serviço de táxis Colcabili pode ter parado para passar a noite. Por que não passar a noite no rancho? Leori balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Tentador, mas por mais que viajar possa ser uma experiência revigorante, não há nada tão confortável quanto estar em casa, não acha? Naoki parou por um instante e então assentiu. A resposta de Leori era tão característica dele, prática e firme. Justo, disse Naoki. Antes de ir embora, Leori pegou uma moeda de ouro brilhante deixada pelo ataque Faça Chover de Goldengo e a entregou a ele. Leve isso como um agradecimento por me ajudar a reunir as últimas moedas de Jimmy Go. Leori olhou para a moeda em sua mão, cujo brilho cintilava fracamente à luz que se esvaía. Pensou na batalha que tinham acabado de travar e pegou cuidadosamente a moeda de ouro comemorativa. Este Goldengo deve ser o único na região de Paldia, disse Leori após um momento de reflexão. Pelo menos, eu nunca vi um Pokémon assim antes. Não é fácil evoluir um Jimmy-Go para um Goldengo, admitiu Naoki com um tom de voz cheio de orgulho. Leori concordou com a cabeça, ajeitou a maleta e começou a jornada de volta pela estrada de terra que saía do rancho. À medida que o rancho desaparecia na distância, Leori parou por um longo momento, olhando para o vasto céu e o horizonte além. Para um homem que passará tanto tempo na rotina da vida corporativa, a nostalgia de explorar o desconhecido, algo que fizera na juventude, parecia distante, quase esquecida. Mas, naquela breve pausa, ele vislumbrou a liberdade que um dia conheceu, o tipo de liberdade que o lembrava de Pokémon planando nos ventos sob o céu infinito. Mesmo assim, Leori se lembrou de que não era mais jovem. Aquela sensação de aventura sem limites seria melhor deixada para os treinadores de olhos brilhantes, cheios de energia e sonhos. Com um leve sorriso nos lábios, Leori se virou e retomou a caminhada com passos firmes. Murmurou para si mesmo, hora de ir para casa. O céu escureceu gradualmente e a taverna Pokémon ganhou vida brilhantemente iluminada contra a noite. Lá dentro, a atmosfera era de júbilo, enquanto os Pokémon se reuniam para celebrar a chegada de seu mais novo membro. Naoki sentou-se em uma cadeira ao lado de Koraidon e vários outros Pokémon, observando Goldengo, o mais novo membro da equipe, que jogava moedas de ouro com entusiasmo para os Pokémon reunidos. A visão deixou Naoki momentaneamente sem palavras. Será este o mundo dos ricos? Ele refletiu. Jogar moedas de ouro para todo mundo só porque sim? Parecia que Goldengo achava que cada ocasião valia a pena ser comemorada, fosse conhecer alguém pela primeira vez, sentir-se feliz ou fazer novos amigos. O resultado era o mesmo, uma chuva de moedas de ouro. Goldengo não é um pouco exagerado? Murmurou Naoki, ainda tentando processar a cena. Ao lado dele, Palmote e os outros estavam igualmente perplexos com a exuberância de Goldengo. Tendo convivido com Naoki por tanto tempo, haviam aprendido alguns costumes humanos, incluindo o conceito de dinheiro, que não era algo para ser jogado de um lado para o outro, mas sim trocado por bens e serviços. Palmote inclinou a cabeça e comentou. Palmote como se dissesse, isso é, demais. Enquanto isso, Umbreon cuidadosamente recuperou uma moeda de ouro de uma rachadura no chão e a trouxe para Naoki. Ele a segurou na mão, imaginando de repente um futuro onde moedas de ouro poderiam ser encontradas espalhadas pelo rancho por onde quer que Goldengo fosse. Se um Miau ou um Percerquer com seu amor por objetos brilhantes estivesse aqui, eles pensariam que este era o paraíso, pensou Naoki com uma risada. O valor das moedas de ouro não passou despercebido por Naoki. Ele sabia que 2 dessas moedas eram aproximadamente equivalentes em tamanho a uma conta de ouro, uma mercadoria que poderia valer até 10.000 Pokédólares no mercado. Isso significava que cada moeda que Goldengo doava valia 5.000 Pokédólares. Só hoje, Goldengo havia jogado fora pelo menos 100 moedas de ouro. Naoki fez as contas de cabeça e percebeu. Isso representa um faturamento de 500.000 Pokédólares em um único dia. Embora Goldengo não tivesse os poderes de abalar o mundo dos Pokémon lendários, estava claro que sua capacidade de gerar riqueza poderia afetar a economia de uma região inteira se não fosse controlada. Naoki estremeceu com o pensamento e resumiu em 4 palavras. Isso é absolutamente assustador. Quando a taverna Pokémon começou a fechar para a noite, Naoki decidiu resolver o problema. Ele encontrou Goldengo, que estava radiante de felicidade após uma noite de convívio com seus novos companheiros. Meu caro Goldengo, começou Naoki com seriedade, agachando-se para encarar o Pokémon. Não podemos continuar jogando moedas de ouro por aí desse jeito. Goldengo pareceu visivelmente envergonhado enquanto dizia suavemente, Goldi. Ele claramente adorava distribuir moedas de ouro para todos, mas agora se sentia em conflito. Percebendo a hesitação de Goldengo, Naoki ajoelhou-se na altura do Pokémon e falou gentilmente, não é que eu queira impedi-lo de distribuir moedas de ouro. Só acho que você está fazendo muitas de uma vez, e isso leva ao desperdício. Naoki gesticulou para as moedas de ouro espalhadas no chão da taverna. Olha só todas essas moedas. Estão por todo lado e ninguém as usa. Goldengo! O olhar de Goldengo seguiu o dedo de Naoki até as moedas de ouro espalhadas. Sua expressão tornou-se sombria. Ele também não queria que suas moedas fossem desperdiçadas. Sem saber o que fazer, olhou para Naoki em busca de orientação. Sorrindo, Naoki deu uma sugestão. Aqui vai uma ideia. De agora em diante, só dê moedas de ouro para pessoas ou Pokémon de quem você realmente gosta. Assim, as moedas se tornarão um símbolo da sua amizade. Elas significarão mais para todos, e você não desperdiçará tantas. Adeus. Os olhos de Goldengo brilharam de compreensão.
Ele assentiu com entusiasmo, dando tapinhas no peito para tranquilizar Naoki de que seguiria essa nova abordagem. Ótimo, disse Naoki, estendendo a mão para acariciar gentilmente a cabeça de Goldengo. Agora, você quer ficar aqui na taverna esta noite, ou prefere voltar para casa conosco? Goldengo olhou para trás, para a taverna aconchegante da qual se apegara desde sua evolução. Sem hesitar, decidiu ficar. Goldi, soou decisivamente. Naoki riu baixinho. Achei que você diria isso. Pois bem, a partir de hoje, seu trabalho será ficar na taverna como o amuleto da sorte de todo o rancho. Embora não entendesse bem o que era um amuleto da sorte, Goldengo gostou do som. Assentiu alegremente. Goldi. Então, boa noite, disse Naoki calorosamente. Descanse um pouco, você merece. Dengo. Goldengo respondeu, observando Naoki sair da taverna para passar a noite. Quando Naoki voltou para a sala, parou de repente. Todos os Pokémon da casa tinham uma moeda de ouro, até mesmo Calyrex tinha uma. Naoki piscou. Alcremie. Alcremie disse alegremente como se quisesse explicar. Calyrex, atuando como tradutor, explicou sua conexão psíquica. Estas moedas são presentes de Goldengo. Aquele Pokémon é realmente fascinante, me lembra um velho companheiro de muito tempo. Um velho companheiro? Naoki perguntou intrigado. Calyrex assentiu. Sim, um Pokémon chamado Melmetal. Quando eu governava a região de Galar, previ uma grande calamidade e convoquei 2 bravos guerreiros para defender a terra. No entanto, eles não tinham armas adequadas. Foi Melmetal quem forneceu o ferro para forjar as espadas e escudos que os heróis empunhavam, permitindo-lhes repelir o dia mais sombrio. O Pokémon lendário fez uma pausa com o olhar distante. Depois disso, caí em um sono profundo. Quando acordei, havia perdido muitas das minhas memórias, incluindo o que aconteceu com Melmetal. Entendo, disse Naoki pensativo. Tentando tranquilizar Calyrex, acrescentou, não se preocupe. Dizem que Melmetal tem uma longa vida útil. Pode estar descansando em algum lugar deste mundo, assim como você. Calyrex assentiu levemente, parecendo confortado pelo pensamento. Naoki relembrou a história de Melmetal, que descrevia seu ciclo de vida único. Ao se aproximar do fim de sua vida, o corpo de Melmetal enferruja e se desintegra em pequenos fragmentos. Esses fragmentos eventualmente se regeneram em Meltan, a forma inicial do Pokémon, recomeçando sua vida. Capítulo 394. Compras Pokémon. Naoki relembrou a incrível contribuição de Melmetal durante a luta contra o dia mais sombrio em Galar, fornecendo os materiais necessários para forjar a espada de Zacian e o escudo de Zamazenta. Embora o mundo pudesse ter esquecido seu papel, Naoki não, e agora a ideia de trazer Melmetal para o rancho começava a criar raízes em sua mente. Melmetal foi um herói anônimo, pensou Naoki. Merece uma vida pacífica, ao lado de outros que ajudaram a moldar a história. Ele se virou para o rei das colheitas abundantes, que parecia melancólico enquanto recontava suas memórias do lendário Pokémon. A voz de Naoki carregava uma mistura de determinação e esperança enquanto ele falava. Um dia, vamos viajar para Galar juntos e encontrar Melmetal. Seria incrível dar a ele um lugar para descansar aqui no rancho. Calyrex fez uma pausa, seu olhar suavizando ao perceber as intenções de Naoki. Seu pequeno crente queria que esses heróis vivessem uma vida melhor. Eu adoraria, respondeu o rei com uma risada. Eu também gostaria de ver Melmetal novamente. Naoki sorriu. Então está resolvido. O dia seguinte amanheceu brilhante e claro, com os tons dourados do outono pintando a paisagem. Naoki começou a manhã cuidando do pomar, acompanhado por Coraidon e Ciclizar. Trabalharam juntos na colheita das frutas maduras, empacotando o excesso em caixas para serem vendidas na cidade. Enquanto isso, os outros Pokémon se reuniam no Parque Snorlax para uma reunião. O clima estava animado enquanto Palmot, Glaceon, Umbreon, Alcremie e outros pulavam na enorme barriga de Snorlax, enquanto Pokémon maiores como Dragonite permaneciam por perto. No centro do círculo havia uma pilha brilhante de moedas de ouro, cortesia de Goldengo. Os Pokémon decidiram que era hora de fazer algo por Naoki. Afinal, ele sempre cuidou deles, trazendo presentes e surpresas. Agora que tinham dinheiro graças a Goldengo, queriam retribuir o favor. Palmot coçou a cabeça, nervoso. Palmot? Mas eu nunca fui ao mercado antes. Como os humanos compram as coisas? Os Pokémon se entreolharam, igualmente sem noção, até que Dragonite se adiantou, confiante. Eu sei. Humanos simplesmente dão dinheiro e conseguem o que querem, como quando compram leite da fazenda. A jovem Deedee bateu palmas com os olhos brilhando. Então quem irá à cidade comprar o presente? Essa era a parte complicada. Nenhum deles era humano, e Naoki era o único que conseguia entendê-los. Naquele momento, o Gerpon, que ouvia em silêncio, flutuou até a frente com uma ideia. Pom, que tal eu ir? Posso usar uma máscara para me camuflar. Ninguém vai saber que sou um Pokémon. O Pokémon zumbiu em aprovação, enquanto Alcremie girava alegremente. Brei, ótima ideia. Dragonite também assentiu. Eu te levo voando até lá. Conheço a cidade como a palma da minha asa. O velho Indeedee assentiu solenemente. O resto de nós ficará para trás para evitar levantar suspeitas. No entanto, a mais jovem Indeedee franziu a testa. Mas esse dinheiro é suficiente para comprar um presente? Os Pokémon trocaram olhares incertos. Nenhum deles entendia completamente o conceito de dinheiro ou quanto custavam as coisas. Goldengo deu um tapinha confiante no peito, seu corpo dourado brilhando sob a luz do sol. Goldi, deixe isso comigo. Se ficarmos sem moedas de ouro, posso fazer muito mais.
Após uma discussão rápida mas focada, a equipe Pokémon dividiu suas tarefas. Dragonite escoltaria Ogerpon e Goldengo até a cidade, enquanto os outros ficariam no rancho para evitar chamar a atenção de Naoki. O jovem Deedee localizou uma pequena bolsa, encheu-a cuidadosamente com moedas de ouro e prendeu-a ao braço de Ogerpon. Enquanto Naoki permanecia ocupado no pomar, Dragonite agachou-se, permitindo que Ogerpon e Goldengo subissem em suas costas. Com um poderoso bater de asas, o trio deixou o rancho silenciosamente por uma rota discreta. O resto dos Pokémon permaneceu no Parque Snorlax, aguardando ansiosamente seu retorno. Naoki, ocupado colhendo frutas no pomar, parou de repente. Endireitou-se e olhou para o outro lado do rio, com um toque de curiosidade nos olhos. Acabei de ouvir o rugido de Dragonite? Ele perguntou em voz alta. Ciclizar e Coraidon, que o estava ajudando, trocaram olhares confusos. Ah, Gá? Não tenho certeza. Naoki balançou a cabeça, descartando o pensamento. Provavelmente não é nada. Não parece ser problema. Ele gesticulou para que Ciclizar ajudasse a carregar uma grande cesta de frutas na caminhonete. Enquanto isso, Dragonite, Ogerpon e Goldengo desembarcaram nas ruas movimentadas da cidade de Kozagi. Para evitar ser reconhecido como Pokémon, Ogerpon vestiu uma máscara de Eevee que Naoki havia comprado durante um festival recente. Enquanto Dragonite e Goldengo se passaram por companheiros Pokémon de Ogerpon. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas, seu grupo singular rapidamente atraiu atenção. Ogerpon se remexeu nervosamente. Por que parece que todo mundo está olhando para nós? Dragonite, no entanto, permaneceu imperturbável, com as asas erguidas com confiança. Tendo feito muitas entregas antes, Dragonite não era estranho ao espanto que inspirava. As pessoas frequentemente o encaravam ou até o perseguiam pelas ruas só para vê-lo mais de perto. Ao ouvir a explicação casual de Dragonite, Ogerpon relaxou um pouco, tranquilo de que seu disfarce não havia sido comprometido. Enquanto isso, Goldengo absorvia a atenção, acenando entusiasticamente para a multidão. Goldi! Os transeuntes ficaram boquiabertos de espanto. Você viu aquilo? Aquele Pokémon acenou para nós. Uau, é ouro maciço. Tão brilhante e lindo. Goldengo estufou o peito ainda mais, encantado com a admiração. O grupo seguiu em frente, marcando presença entre os habitantes da cidade. De repente, um jovem de olhos ferozes apareceu no caminho deles. Ogerpon estremeceu, assustado pela intervenção repentina. Os olhos do jovem brilharam de entusiasmo enquanto ele examinava o grupo. Seu olhar se deteve em Dragonite, depois se voltou para Goldengo, cujo corpo dourado brilhava intensamente sob a luz do sol. Finalmente ele olhou diretamente para Ogerpon, parado entre os dois. Você é um treinador, não é? Exclamou o jovem com entusiasmo palpável. Incrível! Você conseguiu capturar um Dragonite e este Pokémon dourado. É incrível. Eu adoraria desafiá-lo para uma batalha. Por favor, deixe-me testar meus Pokémon contra os seus. Capítulo 395, Flores Gracideia. Ogerpon hesitou, olhando para o jovem treinador persistente que bloqueava seu caminho. Eles não tinham vindo à cidade para lutar, mas parecia não haver outra maneira de prosseguir. Ogerpon trocou um olhar com Dragonite e Goldengo, ambos parecendo igualmente perplexos com a situação. Vamos acabar logo com isso, Ogerpon murmurou para si mesmo. Ele estendeu a mão para ajustar a máscara de Eevee e imitou o aceno de um treinador humano concordando com uma batalha. Ao ver o treinador mascarado reconhecer, o rosto do garoto se iluminou de entusiasmo. Sem hesitar, ele tirou uma Pokébola do bolso e a ergueu bem alto. Obrigado. Por favor, vamos ter uma boa partida, disse ele com entusiasmo evidente na voz. Ogerpon, tentando representar o papel, estendeu a mão desajeitadamente, como se estivesse lançando um desafio. Dragonite ficou ao lado dele, confuso por um momento, até que o olhar de Ogerpon se voltou para ele, expectante. Percebendo o que estava acontecendo, Dragonite soltou um rugido determinado e deu um passo à frente, assumindo seu lugar no campo de batalha. Estou pronto. Dragonite rugiu, batendo o pé para dar ênfase. O garoto hesitou por um instante, com uma expressão confusa no rosto. Algo no treinador mascarado parecia estranho. Seria o silêncio deles? Seus movimentos estranhamente hesitantes? Ele não pôde deixar de perguntar. Você pode ficar parado? Ogerpon congelou sem saber como responder. Após uma breve pausa, simplesmente balançou a cabeça. O menino arregalou os olhos. Me desculpe, eu não queria ser rude. Desculpou-se, abaixando a cabeça rapidamente. Eu não sabia. Ogerpon acenou com as mãos em sinal de desdém, sinalizando que não estava ofendido e incitando-o a começar a batalha. O garoto se endireitou, ainda um tanto inseguro, mas ansioso para prosseguir. Então está bem. Vamos ter uma ótima partida, disse ele, conduzindo-os até uma praça de batalha próxima, no centro da movimentada cidade. A cultura dos treinadores prosperava neste mundo, e campos de batalha públicos eram comuns em vilas e cidades para acomodar os treinadores que passavam. A praça em que chegaram já estava cercada por um punhado de curiosos sobre o treinador mascarado e sua imponente Dragonite. Parado em uma das extremidades do campo de batalha, Ogerpon tentava imitar a postura de Naoki da melhor forma possível, enquanto Dragonite se posicionava no campo, flexionando as asas com confiança. À sua frente, o garoto segurava sua Pokébola no alto, transbordando de entusiasmo. Certo, vamos começar, gritou ele. Vai, meu amigo. Dance pelas ondas com elegância. Com um clarão de luz brilhante, a Pokébola lançou um Pokémon no campo de batalha. Um Pokémon elegante, de corpo azul, com penas esvoaçantes e uma postura graciosa emergiu. Era um Quavel, com suas penas brilhando enquanto ele assumia a pose de um dançarino imponente.
Sua vez, declarou o garoto, graciosamente dando a primeira chance ao treinador mascarado. Ele observava atentamente, curioso para saber como o treinador silencioso comandaria seu Dragonite. Entretanto, para sua surpresa, Dragonite não esperou por um comando. Dragonite bateu suas asas enormes, invocando uma poderosa tempestade que se alastrou pelo campo de batalha. Os ventos ferozes engolfaram Quavel, golpeando com tamanha intensidade que o nocauteou instantaneamente. O que aconteceu? O garoto ficou paralisado em choque, incapaz de processar a força avassaladora daquele movimento. Era o furacão, e era incrivelmente poderoso. Ao ver a vitória, Ogerpon soltou um grito de alegria. Sem perder mais tempo, o trio Ogerpon, Dragonite e Goldengo virou-se e deixou o campo de batalha, ansiosos para retomar sua busca pelo presente perfeito para Naoki. Enquanto isso, o garoto permaneceu imóvel, com a mente girando. O que tinha acabado de acontecer? Aquela batalha havia terminado em poucos segundos, e ele ainda não conseguia compreender completamente o que havia testemunhado. De volta às ruas movimentadas, os 3 Pokémon passearam pela cidade, parando de vez em quando para olhar as vitrines e ver a deslumbrante variedade de produtos expostos. Sem mais interrupções, suas compras transcorreram com muito mais tranquilidade. Não demorou muito para que Ogerpon avistasse algo que lhe chamou a atenção, um elegante buquê de flores vibrantes exposto na vitrine de uma floricultura pitoresca. Curiosos, o trio entrou na loja, onde foram recebidos por uma mulher gentil, de avental xadrez. Ela sorriu calorosamente para Ogerpon, que ainda usava sua máscara de Eevee, e gesticulou em direção ao buquê. Esta é a famosa flor Gracideia, ela disse, com a voz gentil. Com? Ogerpon inclinou a cabeça, murmurando com curiosidade. A florista hesitou, estreitando os olhos levemente enquanto observava o treinador, mascarado. Um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. Espere um momento. Você é um Pokémon? Perguntou ela, com um tom de voz que misturava surpresa e divertimento. Ogerpon congelou, com os olhos arregalados. Percebendo que havia sido exposto, levantou rapidamente as mãos para cobrir a boca, sem saber o que fazer em seguida. A florista riu baixinho, seu riso suave e reconfortante. Não se preocupe, disse ela gentilmente. Não sei por que você está vestido de humano, mas imagino que esteja comprando estas flores para alguém importante para você, não é? Não vendo hostilidade em suas palavras, Ogerpon relaxou e assentiu com entusiasmo. Pom, isso mesmo. Dragonite e Goldengo entraram na conversa com seus próprios ruídos alegres, mostrando sua concordância. O olhar da mulher se suavizou ao observar o trio. Vocês devem ter um treinador maravilhoso, disse ela. Está claro que vocês são todos muito bem cuidados. Seu sorriso gentil cresceu enquanto ela voltava a atenção para o buquê. Estas flores Gracideias são muito especiais. Elas vêm da região de Sinnoh, que fica bem longe daqui. Em Sinnoh, as pessoas dão flores de Gracideia para expressar gratidão ou celebrar ocasiões significativas, como aniversários ou datas comemorativas. Os Pokémon ouviram atentamente com expressões pensativas. Dragonite, que inicialmente se mostrará cético quanto à escolha das flores de Ogerpon, reconsiderou após ouvir a explicação do florista. Embora houvesse muitas flores no rancho, nenhuma tinha o mesmo significado que aquelas. Isso é perfeito para o Naoki. Dragonite pensou, concordando firmemente. Ao lado dele, Goldengo compartilhava o mesmo sentimento, seu corpo dourado brilhando intensamente em aprovação. Goldengo, apaixonado por tesouros dourados. Havia planejado inicialmente escolher um presente daquela cor para Naoki como forma de gratidão pelas moedas de ouro que possibilitaram sua evolução. Mas, ao contemplar as vibrantes flores de Gracideia, um pensamento lhe ocorreu. Esta flor é perfeita, decidiu Goldengo, deixando de lado sua preferência habitual. Com a escolha feita, chegou a hora de pagar pelo buquê. Ogerpon vasculhou sua pequena bolsa, retirando o maço de moedas de ouro cuidadosamente embalado por Indeedee e antes. Entregou o maço ao dono da floricultura. A mulher aceitou o embrulho, presumindo que pudesse conter frutas vermelhas ou outras bugigangas. No entanto, assim que o abriu, o brilho dourado dentro dele quase a cegou. Seus olhos se arregalaram de espanto. O que? O que é isso? Ogerpon, Dragonite e Goldengo trocaram olhares incertos. Sentindo hesitação, Goldengo deu um passo à frente, imaginando que a quantia poderia ser insuficiente. Com um gesto rápido, canalizou sua energia do tipo aço e conjurou mais uma dúzia de moedas de ouro brilhantes no mesmo instante. A mulher ofegou, o rosto pálido de choque. Meu Deus! Aquele Pokémon acabou de criar moedas de ouro do nada? Suas mãos tremiam enquanto ela rapidamente amarrava o embrulho e o devolvia. Não, estes são valiosos demais. Não posso aceitar isso. O trio inclinou a cabeça, confuso. Dinheiro não deveria ser usado para comprar coisas? Goldengo tilintou levemente, seu corpo dourado brilhando de perplexidade. A florista percebeu a confusão e suavizou o tom. Não se trata de dinheiro. Essas moedas são incrivelmente valiosas. Você deveria guardá-las. Considere o buquê um presente meu para você. É claro que você o está comprando para alguém muito especial. Aliviado, Ogerpon assentiu em compreensão. Goldengo tilintou animadamente e até Dragonite emitiu um murmúrio baixo de aprovação. Os 3 Pokémon trocaram olhares felizes antes de deixarem as moedas que Goldengo acabará de criar no balcão. Com as flores a tiracolo, eles se viraram e saíram correndo da loja. A florista os chamou rapidamente, mas quando chegou à porta, o trio já havia montado em Dragonite, que alçou o voo com um poderoso bater de asas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 396, O Berçário Eevee. Quando Naoki recebeu o buquê de flores de seu Pokémon, seu rosto se iluminou de surpresa e alegria. Para mim? Ele perguntou com a voz cheia de descrença. Palmote, Os Pokémon assentiram ansiosamente, seus rostos brilhando com sorrisos felizes e expectantes. Naoki olhou fixamente para o buquê em suas mãos.
Nunca em sua vida imaginou que seria o destinatário. Para ele, buquês eram presentes reservados para namoradas, esposas, mães ou professoras. Mas ali estava ele, segurando um lindo arranjo do Pokémon que ele havia criado e cuidado. Profundamente comovido, Naoki estendeu a mão e afagou a cabeça de cada Pokémon, abraçando-os um por um. A consideração deles o encheu de ternura e por um momento, ele se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Vocês são incríveis, disse ele com genuíno carinho, a voz transbordando gratidão. Os Pokémon sorriram com o elogio, abanando o rabo e brilhando com os olhos. Enquanto Naoki voltava para a sala de estar, seus passos eram mais leves e uma melodia alegre escapava de seus lábios. Ele segurou o buquê perto de si, determinado a colocá-lo no lugar mais proeminente da casa. Embora as flores possam murchar, o vínculo que ele compartilhava com seus Pokémon era eterno. Entretanto, enquanto o olhar de Naoki percorria o buquê, uma curiosa série de informações surgiu em sua mente. Gracideia, uma flor rara e preciosa. Quando dada a um Pokémon, ela pode alterar sua forma. Humanos costumam presenteá-la em buquês para expressar gratidão em ocasiões importantes, como aniversários ou datas comemorativas. Gracideia? Naoki murmurou, franzindo levemente a testa. Não era aquela a flor favorita de Shaymin? Sua mente fervilhava de lembranças do Pokémon mítico da região de Sinnoh. Shaymin, conhecido por sua habilidade única de purificar a atmosfera e transformar terras áridas em canteiros de flores exuberantes. Era um Pokémon imerso em lendas de gratidão e renovação. Naoki relembrou a tradição da região de Sinnoh. Dizia-se que Shaymin aparecia durante as celebrações que marcavam a mudança das estações, enchendo a terra de flores como símbolo de gratidão aos céus. Entre todas as flores, Shaymin preferia a Gracideia, que lhe permitia mudar de sua forma terrestre para sua forma celeste. Um pensamento atingiu Naoki como um raio. Se Shaymin migrou quando as Gracideia floresceram, e se ele plantasse um campo dessas flores em seu rancho, isso atrairia um Shaymin selvagem? Seu coração batia acelerado de excitação, mas uma olhada para fora o lembrou da estação atual. O outono havia pintado a paisagem de dourado, e o frio congelante do inverno estava se aproximando. Não era a hora certa para semear sementes de Gracideia. Ele teria que esperar pela primavera e pelo verão, as estações em que as flores floresciam. Sorrindo para si mesmo, Naoki fez uma anotação mental para se preparar para a próxima primavera. Por enquanto, ele tinha outros assuntos para cuidar. Subindo as escadas, Naoki ligou o computador e entrou nos fóruns Pokémon. Abrindo um chat privado com Rayford, ele compartilhou animadamente as novidades sobre a evolução de Goldengo. A resposta de Rayford veio rapidamente. Parabéns, Naoki. Eu adoraria ver Goldengo com meus próprios olhos algum dia. No momento, estou investigando a localização dos santuários onde os tesouros da ruína estão selados. Vamos colaborar novamente quando surgir a oportunidade. Naoki respondeu com um simples, parece bom, antes de sair. Então, ele ligou para o dono do antiquário da cidade e lhe contou a novidade. Conforme prometido, Naoki combinou com Goldengo para encontrar o dono da loja de antiguidades durante sua visita à cidade à tarde para comprar mantimentos. No momento em que Goldengo entrou no antiquário, os olhos do lojista se arregalaram de admiração. Ele andava de um lado para o outro com a excitação palpável. É incrível! Isto é Goldengo! Exclamou o lojista com a voz quase trêmula. Ele circulou o Pokémon, maravilhado com seu corpo dourado e radiante. Este brilho dourado, este brilho intenso, esta postura poderosa, que Pokémon absolutamente perfeito. Ele fez uma pausa dramática com os olhos brilhando. Minha vida está completa agora que vi Goldengo. Naoki não conseguiu evitar revirar os olhos. Não é um pouco exagerado? De jeito nenhum. O tom do lojista era firme, sua admiração inabalável. Faz um milênio desde a última vez que Goldengo, o Pokémon mais rico, foi avistado. Para a maioria, é apenas uma lenda transmitida por meio de histórias. Dizem que é o tesouro supremo para qualquer explorador, um Pokémon que pode conceder riqueza ilimitada. Naoki assentiu levemente. É verdade. Goldengo realmente tem a habilidade de criar moedas de ouro. Após cumprir sua promessa, Naoki se despediu do lojista e retornou ao rancho com Goldengo. De volta ao rancho, Naoki sentiu uma sensação de realização. Com a situação de Goldengo resolvida, tudo parecia em paz. Mas então ele se lembrou de algo crucial. Ah não, quase me esqueci, exclamou Naoki. Ele olhou para cima, onde 7 ovos de Eevee descansavam em suas incubadoras. Os ovos de Eevee. Está quase na hora de chocarem. A partir daquele momento, Naoki ficou observando de perto os ovos, ansioso para testemunhar sua eclosão. O tempo voou, e logo chegou a tarde de 15 de agosto, ano 199 do calendário da Aliança. Naoki estava na cozinha, mexendo cuidadosamente uma panela de canja de galinha, quando de repente Umbreon desceu as escadas correndo, a excitação irradiando a cada passo. Umbreon latiu, abanando o rabo furiosamente. Naoki riu da corrida frenética, porém divertida de Umbreon, mas logo percebeu o que aquilo significava. Seu coração disparou. Os ovos estão chocando? Umbreon assentiu entusiasticamente. Naoki não perdeu tempo. De fato, cuide da sopa para mim, gritou antes de disparar escada acima com Umbreon na frente. Quando Naoki entrou na sala, o primeiro bebê Eevee já havia chocado. Seus grandes e brilhantes olhos escuros piscavam curiosamente, enquanto sua pelagem aveludada de cor clara e suas suaves almofadinhas rosadas o tornavam absolutamente adorável. Um pequeno pedaço de casca de ovo ainda repousava em sua cabeça enquanto ele tentava desajeitadamente se soltar do resto do ovo. O Eevee recém-nascido era irresistivelmente fofo, e Naoki sentiu seu coração derreter ao vê-lo. Ele se aproximou rapidamente, guiando Glaceon e Umbreon, que estavam observando atentamente os ovos, para mais perto do recém-nascido. O pequeno Eevee logo conseguiu se soltar da casca do ovo, sentou-se na cama macia e olhou para Naoki e os 2 Eeveelutions mais velhos com olhos arregalados e brilhantes.
A cauda tem uma borda irregular, este é um macho, Naoki notou imediatamente, reconhecendo seu gênero pelo formato da cauda. Glaceon, ao ver o pequeno Ivy, imediatamente esqueceu qualquer reserva que pudesse ter e soltou um alegre bui. Umbreon, curioso como sempre, deu um passo à frente em silêncio. Cheirou o recém-nascido Ivy delicadamente, o focinho se contraindo ao sentir o cheiro do bebê. Naoki se agachou com um sorriso caloroso. Olá, Ivy, cumprimentou. O pequeno Ivy olhou de Naoki para os dois Pokémon mais velhos. Após um momento de hesitação, tentou responder com um estridente Ivy. Ivy. Naquele momento, Indeedee, o zelador mais velho, entrou na sala carregando uma pequena garrafa de leite, especialmente preparada para o Pokémon recém-nascido. Indeedee havia sido treinado para momentos como aquele e lidou com a situação com maestria. Naoki se afastou, permitindo que Indeedee alimentasse delicadamente o pequeno Ivy. Enquanto o recém-nascido mamava, Naoki se virou para Glaceon e Umbreon. Este é o seu irmãozinho de agora em diante, anunciou brincando. No entanto, assim que ele terminou de falar, os outros 6 ovos começaram a rachar. Um após o outro, mais bebês Ivis emergiram, cada um com pedaços de casca ainda grudados na cabeça. Eles piscaram para o mundo, suas formas minúsculas irradiando curiosidade e admiração. Naoki rapidamente percebeu a dimensão da situação. Indeedee sozinho não conseguiria cuidar de todos. Ele chamou Indeedee mais jovem. Traga mais algumas garrafas de leite, rápido. Logo, o irmão Indeedee chegou, trazendo mamadeiras adicionais. O cheiro de leite pareceu energizar os bebês Ivis, que já haviam esgotado a maior parte de sua energia para chocar. Eles cambalearam em direção às mamadeiras, e seus pequenos gritos preencheram o ambiente. Ivy, Suas vozes eram doces e suaves, mas cheias de vida. Vários bebês Ivy subiram nas pernas de Naoki, arranhando-o ansiosamente como se pedissem sua ajuda. Ele se viu fazendo malabarismos com mamadeiras enquanto tentava acalmá-los. Uau, murmurou Naoki com um sorriso irônico. Eu nem sou casado e já sou pai e dono de casa. Ele finalmente se acomodou no tapete, de pernas cruzadas, com os 7 bebês Ivys aninhados em seu colo. Enquanto os segurava, ele cuidadosamente prendeu os bicos pré-preparados às mamadeiras para que pudessem se alimentar. Embora um pouco sobrecarregado, Naoki não pôde deixar de sentir uma profunda alegria. Olhando para os pequenos Pokémon peludos aconchegados contra ele, com os olhos brilhando de confiança, Naoki sentiu o coração transbordar de felicidade. Isto, pensou ele com um sorriso, deve ser assim que se sente um pai. Capítulo 397. Os 3 irmãos Ivy. Quando os Ivys recém-nascidos se fartaram de leite, aconchegaram-se nos braços de Naoki, com seus corpinhos quentinhos e macios. Um por um começaram a adormecer. As almofadinhas macias de suas patas pressionaram suavemente as pernas de Naoki, e logo alguns deles estavam em um sono profundo. Os Ivys restantes, embora igualmente cansados, encostaram-se aos irmãos, cochilando intermitentemente. Pescavam sonolentos, suas cabecinhas balançando de sonolência. Observando-os, Naoki sentiu seu coração transbordar de ternura. Ele coçou delicadamente o queixo dos Ivys sonolentos e sussurrou suavemente, vão dormir. Na vida real, a eclosão de Pokémon era muito diferente da prontidão instantânea vista nos jogos. Pokémon recém-nascidos não podiam lutar imediatamente. Esses Ivys eram minúsculos, delicados e totalmente dependentes, parecendo bebês. De acordo com os livros de cuidados com Pokémon que Naoki havia lido, os Pokémon recém-nascidos precisavam de bastante descanso e nutrição. Felizmente, os Pokémon se desenvolviam rapidamente, com sua fase larval durando apenas cerca de uma semana antes de atingirem seu tamanho e força normais. Assim que os Ivys adormeceram, Naoki os alinhou cuidadosamente sobre um cobertor macio. Começou a examinar suas caudas para determinar seus gêneros. Macho, fêmea, fêmea, murmurou Naoki contando. 4 machos e 3 fêmeas. Ivys fêmeas são tão raras. Considerando que a proporção típica de machos para fêmeas em Ivys era de 7:1, ter 3 fêmeas Ivys em uma única ninhada era extraordinário. Naoki sorriu maravilhado com sua boa sorte. Ele se virou para Glaceon e Umbreon, que estavam vigiando os ovos. Vocês 2 serão os líderes deste grupo de Ivys de agora em diante, declarou. Bui! Glaceon pescou surpreso, enquanto Umbreon inclinou a cabeça confuso. Os 2 Pokémon mais velhos trocaram olhares inseguros, com expressões que demonstravam apreensão. Vocês vão pegar o jeito, Naoki os tranquilizou. Ele estava prestes a acrescentar algo quando de repente congelou. Uma compreensão o atingiu como um raio. Ah não! Pedi para o Indeedee ajudar com os ovos. Quem está cuidando da canja lá embaixo? Naoki desceu as escadas correndo e foi para a cozinha. Lá, encontrou Fluttermané batendo freneticamente seus apêndices em forma de asas, tentando controlar o fogão. Naoki deu uma palmada no rosto. Meu Deus, a irmã Indeedee deixou a sopa aos cuidados de alguém que claramente não tem a mínima ideia do que está fazendo. Felizmente a sopa não estragou. Naoki rapidamente assumiu o comando, reduzindo o fogo e cozinhando a sopa em fogo baixo. Fluttermané suspirou aliviado, feliz por poder se desfazer da tarefa. Ao anoitecer, os Ivys acordaram. Naoki e os irmãos Indeedee os alimentaram com mais uma rodada de leite, garantindo que estivessem bem nutridos. Os pequenos Ivys curiosos, de barriga cheia, começaram a explorar os arredores. Sentaram-se em uma fileira organizada no chão de madeira, com seus olhos grandes e brilhantes fixos em Naoki, nos irmãos Indeedee e em Palmot. Naoki agachou-se na altura deles, apontando para si mesmo. Sou Naoki, apresentou-se calorosamente. Bui, os Ivys responderam em coro, inclinando a cabeça em uníssono. Naoki gesticulou para os irmãos Indeedee. Este é o Indeedee mais novo, e este é o Indeedee mais velho. O mais jovem Indeedee acenou entusiasticamente. Aí é. O velho Indeedee assentiu calma e educadamente. Aí é. Os Ivys piscaram maravilhados, abanando o rabo enquanto gritavam. Ivy!
Antes que Naoki pudesse continuar, Palmot, Alcremie e Glaceon se apresentaram com entusiasmo. A sala se transformou em um turbilhão de vozes e nomes alegres, enquanto cada Pokémon tentava ansiosamente fazer amizade com os Eevees. No entanto, o número avassalador de apresentações deixou os bebês e Eevees completamente confusos. Eles inclinaram a cabeça com expressões perplexas. Em pouco tempo, um ou dois deles começaram a choramingar baixinho, gritando Buei, Buei, enquanto se afastavam do grupo. O caos se espalhou rapidamente enquanto os outros Eevees seguiam o exemplo. Um correu para debaixo da cama, dois se espremeram debaixo de um armário e os demais se espalharam pelo quarto e pelo corredor. O coração de Naoki deu um pulo de susto. O corredor levava à escada, e ele temeu que um Eevee caísse acidentalmente. Rápido, gritou para os irmãos Indeedee. Peguem-nos. Os irmãos com poderes psíquicos trocaram um olhar cúmplice. Uma tênue luz azul brilhou em seus olhos enquanto usavam telecinese para resgatar delicadamente os Eevees em fuga, flutuando-os de volta para o cobertor macio. Os bebês Eevees piscaram confusos, sem saber como foram capturados tão facilmente. Naoki os colocou de volta no ninho improvisado, mas percebeu que tinham energia demais para se acomodar. Eles dormiram a tarde toda, murmurou. Não é à toa que estão tão animados agora. Decidindo que era melhor deixá-los gastar um pouco de energia, Naoki carregou os Eevees para o andar de baixo e os colocou no sofá. Vão brincar aqui, disse ele com um sorriso. Bui! Os Eevees piaram alegremente. No instante seguinte, subiram nos ombros de Naoki e até na cabeça dele, com suas patinhas brincando com seus cabelos. Naoki observou os pequenos Eevees aninhados perto dele, aparentemente confortados por sua presença. Aproveitando o momento de calma, Naoki trouxe alguns brinquedos para eles brincarem. Por um tempo, o quarto se encheu de guinchos alegres e energia lúdica. Mas à medida que o relógio se aproximava das 8 ou 9 da noite, os pequenos Eevees começaram a se cansar. A brincadeira diminuiu, suas pálpebras se fecharam e bocejos suaves pontuaram o ar tranquilo. Sentindo-se um pouco sonolento, Naoki decidiu que era a hora de descansar. Vamos dormir aqui esta noite, disse ele, levando os Eevees para sua cama. No entanto, quando os Eevees subiram na cama, sua atenção foi atraída para Coraidon que descansava ali perto. Seus corpinhos enrijeceram e eles tremeram de medo visível. Coraidon ficou sem palavras. Raal? Naoki riu baixinho. É Coraidon, seu companheiro. Não precisa ter medo. Palmot entrou na conversa entusiasticamente. Palmot, Palmot. Apesar das garantias, os Eevees permaneceram cautelosos, recuando lentamente para a segurança da colcha de Naoki. Naoki os observava divertido. A crença universal. Camas podem afastar todo o mal. Parece que os Pokémon também sabem disso, provocou ele, gentilmente. Virando-se para os Eevees nervosos, acrescentou suavemente. Está tudo bem, vocês estão seguros. Vamos dormir. Aconchegando-se no calor do cobertor e na presença reconfortante de Naoki, os Eevees logo adormeceram. Naoki sorriu enquanto observava suas pequenas formas subirem e descerem a cada respiração. Eles são tão pequenos, tão fofinhos, pensou Naoki com carinho. Os Pokémon são realmente mais fofos quando pequenos. Os dias passaram rapidamente e os Eevees começaram a crescer. Seus pelos engrossaram, seus movimentos tornaram-se mais coordenados e eles desenvolveram uma curiosidade viva sobre o ambiente ao redor. Durante esse período, o rancho comemorou o aniversário de Ciclizar. Naoki organizou uma festa, permitindo que todos os Pokémon participassem das festividades. Ciclizar até pôde saborear um bolo especial para aumentar seus atributos, um deleite raro. No dia seguinte ao aniversário de Ciclizar, os Eevee passaram completamente da fase de recém-nascidos para o tamanho padrão. Embora os treinadores normalmente comecem a treinar nessa fase, Naoki acreditava que ainda era muito cedo. Afinal, eles tinham apenas 7 dias de vida. Os jovens Eevees, agora mais enérgicos e curiosos, começaram a explorar cada canto da casa. Naoki frequentemente os encontrava nos lugares mais inesperados, debaixo do sofá, dentro de armários, atrás da televisão ou até mesmo na saída de ar do aquecedor usado por Slugma. Em uma ocasião memorável, Naoki, assustado, encontrou um Eevee saindo da banheira. Naoki gemeu, passando a mão pelos cabelos. Se continuar assim, vai ser um caos, murmurou. Resolveu deixar os Eevees explorarem o pasto em breve, onde poderiam vagar livremente e em segurança, sob supervisão. Entretanto, até que o espaço ao ar livre estivesse pronto, os Eevees continuaram suas aventuras em ambientes fechados. Numa manhã ensolarada, Naoki percebeu que os suprimentos de comida no rancho estavam acabando. Ele decidiu ir à cidade para reabastecer. Na sala de estar, duas das Eevees mais calmas dormiam alegremente no sofá. Ao redor do sofá, 2 Eevees corriam de um lado para o outro, brincando de pega-pega. Glaceon e Umbreon, sentados calmamente ali perto, observavam os pequenos animados com expressões de silenciosa resignação. Trocaram um olhar cúmplice, como se compartilhassem um sentimento tácito sobre a exuberância da juventude. Bui! Umbreon suspirou, seu tom de voz carregado de uma maturidade que desmentia sua pequena estrutura. Ele não pôde deixar de pensar em sua infância, convencido de que nunca tinha sido tão travesso ou propenso a mergulhar em cantos empoeirados apenas pela emoção da exploração. Em outro lugar da casa, 3 dos Eevees mais aventureiros formaram uma equipe de exploração improvisada e vasculhavam a sala do tesouro de Naoki. Era ali que Naoki guardava itens como pedras raras, bugigangas enviadas por amigos e outros tesouros diversos. O trio ansiosamente enterrou a cabeça em caixas e pilhas de itens, procurando por qualquer coisa que despertasse seu interesse. Não demorou muito para que um dos Eevees soltasse um grito animado. Bui! Seu grito imediatamente chamou a atenção dos outros 2, que correram para ver o que ele havia encontrado.
O trio curioso espiou dentro de uma caixa, com os olhos arregalados fixos em uma pequena coleção de pedras coloridas. Um Ivy particularmente curioso estendeu a pata para pegar algo brilhante, mas perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça na caixa. Bui! Gritou ele, assustado com a queda. Em sua luta, sua pata roçou em uma pedra amarelo-alaranjada. De repente, uma luz ofuscante envolveu o Ivy, e a energia contida na pedra fluiu para seu corpo. Os outros dois Ivy congelaram de surpresa, boquiabertos em silêncio, enquanto observavam seu companheiro se transformar. Quando a luz se apagou, o Ivy havia sumido. Em seu lugar, surgiu um Pokémon com pelos vermelhos e flamejantes e uma cauda grande e espessa, Flareon. Bui! Os dois Ivys restantes gritaram alarmados com a mudança repentina. Flareon, agora parado confiantemente do lado de fora da caixa, virou-se para olhá-los, sua expressão refletindo a confusão deles. Flareon olhou para si mesmo, incrédulo, examinando sua nova forma. Moveu as patas, balançou a cauda peluda e finalmente abriu a boca para soltar um grito incrédulo. Bui! Um dos Ivys se aproximou cautelosamente, estendendo uma pequena pata para cutucar o tufo de pelo amarelo creme na testa de Flareon. Flareon piscou, sentindo uma estranha sensação de compreensão se instalar dentro dele. A energia da pedra não apenas havia transformado seu corpo, como também revelado novos conhecimentos genéticos. Ah, é isso aí, pensou Flareon. Eu evoluí, e agora consigo usar golpes de fogo. Empolgado com a constatação, Flareon soltou um grito de alegria. Bué! Os outros dois Ivys inclinaram a cabeça, confusos. Olharam de Flareon para a caixa e de volta para Flareon. Bué! Perguntou um deles hesitante, como se buscasse confirmação. Bué! Flareon assentiu com entusiasmo. Gesticulou para as pedras na caixa, indicando que a misteriosa transformação havia sido causada pela pedra amarelo-alaranjada. Intrigados e ansiosos para vivenciar a mesma mudança, os dois Ivys restantes correram para dentro da caixa. Cada um escolheu uma pedra que parecia ressoar com eles, uma azul e brilhante, a outra amarela e crepitando levemente com energia. Assim que suas patas tocaram as pedras, o cômodo se iluminou novamente. Raios brilhantes de luz envolveram os dois Ivys, e suas pequenas formas absorveram as energias das pedras. Seus corpos começaram a se transformar, tornando-se mais elegantes e aerodinâmicos. Quando a luz se apagou, Flareon ficou cara a cara com seus dois companheiros transformados. Um havia se tornado um Jolteon, com seu pelo amarelo espetado e eriçado de eletricidade. O outro havia evoluído para um Vaporeon, com sua pele azul lisa adornada com barbatanas e uma crista. Bui! Flareon exclamou, olhando com admiração para seus irmãos. Jolteon e Vaporeon trocaram olhares curiosos antes de olhar para Flareon. Pareciam igualmente surpresos com suas transformações. Bu! Os recém-evoluídos Flareon, Jolteon e Vaporeon estavam radiantes com suas transformações. Cheios de entusiasmo, saíram correndo da sala, ansiosos para mostrar suas novas formas a Naoki. Quando Naoki retornou ao rancho, com os braços cheios de sacolas de compras, notou imediatamente algo incomum. A sala de estar, que deveria estar cheia de Ivys brincalhões, agora tinha 3 Pokémon desconhecidos, Flareon, Jolteon e Vaporeon. Os olhos de Naoki se arregalaram em confusão. O que aconteceu aqui? O trio de Pokémon evoluídos correu até eles, abanando o rabo e os olhos brilhando enquanto contavam animadamente sua aventura. Bué! Nós embarcamos em uma aventura incrível e encontramos pedras mágicas. Essas pedras nos fortaleceram e nos transformaram nessas formas. Naoki inclinou a cabeça, perplexo. Felizmente, Calyrex estava por perto, assistindo TV, e prontamente traduziu as palavras deles por telepatia. Ao entender a história, Naoki gemeu, apertando a ponta do nariz. Uma aventura. Quer dizer, vasculhar o depósito? Ele olhou para os 3 Pokémon travessos com exasperação e deu um leve toque na testa deles com os dedos. Seus encrenqueiros. Os 3 irmãos, no entanto, imediatamente assumiram expressões tristes e culpadas. Bui! É porque você nunca nos deixou sair para brincar. Não foi nossa intenção fazer mal a ninguém. Naoki congelou, as palavras deles o atingiram como um raio. Ele conteve a bronca que estava prestes a dar. Eles não estavam errados. Ele os manteve dentro de casa com medo de que pudessem se perder fora do rancho. Após um momento de reflexão silenciosa, Naoki soltou um longo suspiro. Ok, tudo bem. De agora em diante, você pode sair para brincar, mas apenas dentro da área cercada do rancho. Bui! Os olhos dos Ivys brilharam de alegria. Naoki assentiu com firmeza. Mas ouça com atenção. Você nunca deve sair da área cercada. Se você se afastar, poderá encontrar perigo e não poderá voltar para casa. Prometa que ficará em segurança. Os Ivys trocaram olhares nervosos, mas rapidamente assentiram. Bui! Prometemos. Com um sorriso, Naoki abriu a porta, e o grupo de Ivys saiu para o campo aberto, Glaceon e Umbreon liderando o caminho para ficar de olho neles. Flareon e Jolteon imediatamente começaram a correr um contra o outro pela grama, suas novas formas os enchendo de energia ilimitada. Vaporeon, movido pelo instinto, correu em direção ao lago central do rancho e mergulhou na água, criando ondulações divertidas na superfície. Os Ivys restantes se espalharam pelo rancho, explorando os arredores com olhos arregalados de admiração. 2 se sentiram atraídos pelos campos floridos, onde Combé zumbia ativamente entre as flores. Outro casal vagou pela horta com um focinho se contraindo de curiosidade enquanto corriam pelas fileiras de plantações. Naoki ficou parado na porta, observando a cena se desenrolar com uma sensação de alívio. Ha suspirou satisfeito. Eles ficarão mais felizes assim. Ele fez um balanço mental das evoluções de Ivy que tinha agora. Água, fogo, elétrico, gelo e lua já estavam contabilizadas. Restavam as formas planta, psíquica e fada para completar a escalação. Folha deve ser simples, ele refletiu em voz alta. Basta uma pedra-folha ou um local com forte energia de grama, como perto de uma rocha musgosa para resolver. Mas quando se tratou de Spion e Sylveon, as coisas não foram tão simples.
Espion precisará de um vínculo forte comigo e precisa evoluir durante o dia, sob o sol, observou Naoki. Sylveon precisará aprender um movimento do tipo fada e também desenvolver um vínculo forte. Capítulo 398. Aula de evolução de Naoki. Naoki acreditava que evoluir Pokémon não era apenas uma questão de poder. Era uma questão de compreender e respeitar suas escolhas. Embora esperasse que os Eevees restantes evoluíssem para formas ainda não presentes no rancho, ele sabia que a decisão, em última análise, cabia a eles. Quando os Eevees retornaram da brincadeira ao ar livre, Naoki os reuniu na sala de estar. Os 9 Pokémons estavam sentados em uma fileira organizada, com olhares curiosos fixos nele. Flareon, Jolteon e Vaporeon estavam sentados no meio, e suas formas evoluídas eram uma fonte de fascínio para os outros. Ai! Naoki pigarreou chamando a atenção deles. Glaceon e Umbreon trocaram olhares cúmplices, enquanto os Eevees não evoluídos aguardavam ansiosamente para ver o que Naoki tinha a dizer. Koraidon trouxe um pequeno quadro negro, e Naoki começou a fixar nele imagens das formas evolutivas de Eevee. Cada imagem foi cuidadosamente categorizada e rotulada, facilitando o acompanhamento dos Eevee. Eu não estava planejando introduzir esse assunto tão cedo, começou Naoki com um tom levemente exasperado, mas 3 Eevees travessos tropeçaram no meu baú de tesouros. Encontraram as pedras da evolução e evoluíram antes do previsto. Os Eevees não evoluídos voltaram seus olhos arregalados para o trio em questão. Flareon, Jolteon e Vaporeon desviaram o olhar timidamente, mostrando a língua numa tentativa de parecerem cativantes. Bui, desculpe, não foi nossa intenção. Naoki suspirou balançando a cabeça, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ele continuou. Eevee, cada um de vocês possui um potencial evolutivo ilimitado. Evoluir significa se tornar mais forte, assim como Flareon, Jolteon e Vaporeon. Os Eevees ouviam atentamente, abanando o rabo em antecipação. Naoki apontou para a primeira imagem no quadro negro. Vamos começar com Flareon, assim como nosso amigo flamejante aqui. Todos os olhos se voltaram para Flareon, que estufou o peito orgulhosamente. Flareon, como o nome sugere, tem o poder de controlar o fogo. Ele pode liberar chamas de alta temperatura para atacar seus inimigos e até mesmo assar frutas com perfeição. Buei! Flareon assentiu entusiasticamente para confirmar as palavras de Naoki. Para demonstrar, inalou profundamente e exalou uma pequena chama. A chama, infelizmente, caiu diretamente no carpete, incendiando-o instantaneamente. Naoki congelou. Flareon, o que você fez? A sala explodiu em caos enquanto Naoki lutava para apagar as chamas. Felizmente, Vaporeon agiu rapidamente, usando sua pistola de água para apagar o fogo. Quando a fumaça se dissipou, Naoki examinou o carpete chamuscado com uma expressão sombria. De agora em diante, ninguém tem permissão para usar armas em ambientes fechados. Entendido? Bui! Flareon abaixou a cabeça, suas orelhas caindo em culpa. Naoki amoleceu, acariciando a cabeça de Flareon. Vou deixar passar dessa vez, mas nunca mais, ok? Flareon assentiu vigorosamente, os olhos brilhando de determinação. Bui! Naoki voltou a se concentrar na lição. Vocês todos já viram o que Flareon pode fazer. Agora vamos falar sobre Vaporeon. Vaporeon se animou ao ouvir seu nome, e sua cauda em forma de barbatana abanou alegremente. Vaporeon explicou Naoki ganha a habilidade de viver na água após evoluir. Ele pode controlar a água livremente e usar movimentos como a pistola de água para atacar. No dia a dia, Vaporeon é incrivelmente útil, pode regar plantações ou até mesmo apagar incêndios, como você acabou de ver. Naoki observou os Eevee enquanto eles estudavam Vaporeon com curiosidade. Alguns pareciam intrigados com suas habilidades aquáticas, enquanto outros pareciam menos interessados. Percebendo a mudança de foco, ele voltou sua atenção para outra evolução de Eevee. Agora deixe-me apresentar Glaceon, disse Naoki, seu olhar pousando no Pokémon calmo e controlado. Glaceon possui o poder do gelo e da neve. É especialmente útil durante o verão. Você não precisará se preocupar com insolação se Glaceon estiver por perto. Resumindo, Glaceon é um companheiro confiável e refrescante. Glaceon assentiu sutilmente, confirmando discretamente a descrição de Naoki. Seu comportamento reservado aumentava seu charme, deixando os jovens Eevees boquiabertos. Agora vamos falar de Jolteon, continuou Naoki, apontando para o Pokémon do tipo elétrico de pelo espetado. Jolteon evoluía através da Pedra do Trovão. Ele é capaz de gerar poderosos ataques elétricos que podem paralisar os oponentes. A força de Jolteon é inegável. Jolteon, conhecido por sua natureza nervosa, surpreendentemente parecia calmo na presença de Naoki. Talvez por ter nascido de um ovo sob seus cuidados, Jolteon era excepcionalmente dócil. Para demonstrar suas habilidades, armazenava eletricidade em seu pelo, fazendo com que pequenas faíscas crepitassem e iluminassem o ambiente. Os outros Eevees observavam com os olhos arregalados de espanto. O próximo é Umbreon, disse Naoki, mudando de direção para o Pokémon elegante e iluminado pela lua. Umbreon evolui quando banhado pela luz da lua. É noturno e prefere vagar sob as estrelas, misturando-se perfeitamente às sombras. Além disso, a pelagem preta de Umbreon o ajuda a se camuflar à noite, tornando-o quase invisível para oponentes na escuridão. Umbreon emitiu um grito suave e melódico, ombrei, enquanto os anéis azuis em seu corpo brilhavam fracamente, criando um ambiente mágico. Naoki sorriu para a demonstração de Umbreon e então voltou sua atenção para os Eevees não evoluídos restantes. Agora vamos falar sobre algumas evoluções que ainda não temos no rancho. Com isso, os 4 Eevees não evoluídos se animaram, suas orelhas se contraindo de excitação. Primeiro, temos o Liafeon, disse Naoki, apontando para a imagem correspondente no quadro. O Liafeon é um Pokémon do tipo planta que pode realizar fotossíntese como uma planta. Por isso, ele sempre tem um cheiro fresco e um aroma único de grama. Um pequeno Eevee inclinou a cabeça e se levantou, com a curiosidade brilhando nos olhos. Buei! Qual é o cheiro da grama?
Naoki parou para pensar antes de chamar Koraidon, que rapidamente invocou Gogoat que estava por perto. Vamos mostrar a eles, disse Naoki, gesticulando para que Gogoat ativasse seu terreno gramado. Uma suave luz verde se espalhou pela sala, acompanhada pelo leve aroma terroso de grama recém-crescida. Os Ivis torceram o nariz, farejando avidamente. É esse o cheiro da grama, explicou Naoki. Buei, gritou um Ivy alegremente, claramente encantado pelo cheiro. Enquanto isso, outro Ivy torceu o nariz, menos impressionado. Naoki rapidamente instruiu Gogoat a dispersar a energia de seu terreno gramado, mudando o foco para a próxima evolução. Agora, deixe-me apresentar o Espion, anunciou Naoki, apontando para a imagem de um Pokémon esguio com pelo lilás. O Espion é o oposto do Umbreon. Ele absorve a luz solar e a converte em energia psíquica. Além disso, o Espion tem uma capacidade excepcional de prever o futuro. Os Ivis voltaram sua atenção para a foto, seus olhos brilhando de admiração. IVI. Uau! O Pokémon na foto irradiava elegância, com sua pelagem macia e aveludada brilhando levemente. Um belo rubi incrustado em sua testa brilhava com um brilho sobrenatural. Os Ivis estavam visivelmente encantados com sua beleza. Naoki riu da reação deles e continuou. E agora, gostaria de apresentar Sylveon. Os Ivis desviaram o olhar para a próxima imagem. A foto de Sylveon retratava um Pokémon com pelo branco imaculado, acentuado por suaves tons de rosa. Adornado com um laço e antenas em forma de fita, Sylveon exalava um charme gracioso. Este é Sylveon, explicou Naoki. Um Pokémon do tipo fada. Pode parecer gentil e fofo, mas é incrivelmente poderoso. Sylveon consegue se defender até mesmo contra os temíveis Pokémon do tipo dragão, muito maiores do que ele. Ele entra na batalha sem medo para proteger seu treinador e amigos. Naoki fez uma pausa, observando as reações dos Ivis. Alguns estavam claramente intrigados, enquanto outros pareciam pensativos. Bem, ele disse. Você já pensou em que tipo de Evolution você quer se tornar no futuro? Antes que pudessem responder, Naoki lembrou-se de um ponto importante e acrescentou. Claro, evoluir não é o único caminho. Permanecer como um Eevee não evoluído também é perfeitamente aceitável. Mesmo sem evoluir, Eevee pode se tornar um parceiro forte e confiável. Ele sorriu calorosamente para o grupo e continuou. E não vamos esquecer o movimento supremo do Eevee, impulso evolutivo. Este movimento Z especial, usado com a ajuda de todas as 8 formas evoluídas, combina seus poderes com os do Eevee para criar um ataque espetacular. Os Eevees inclinaram a cabeça com curiosidade. Na região de Alola, esse movimento não causa apenas dano. Ele aumenta o ataque e a defesa, o ataque especial, a defesa especial e a velocidade do Eevee em 2 estágios, tornando-o incrivelmente poderoso. Para executar esse movimento, eu precisaria de um Cristal Z e um Eevee 1Z. Os Eevees ouviam atentamente, seus olhos alternando entre Naoki e as fotos no quadro negro. Pareciam intrigados com as possibilidades, mas hesitantes em tomar uma decisão. Naoki não os apressou. A escolha é sua, disse ele gentilmente. Vocês não precisam decidir agora. O importante é que estejam felizes com o caminho que escolheram. Entretanto, antes que os Eevees não evoluídos pudessem responder, Flareon avançou entusiasticamente. Buei! Naoki, eu quero me tornar o parceiro Eevee. Naoki piscou assustado, e então suspirou profundamente. Flareon, você já evoluiu. Não pode desevoluir. Buei! As orelhas de Flareon caíram, a decepção clara em sua postura. Naoki sentiu uma pontada de culpa ao ver o desânimo. A culpa é minha, murmurou para si mesmo. Eu deveria ter introduzido todas as evoluções antes, ou pelo menos mantido aquelas joias da evolução fora do alcance. Naoki suspirou, sabendo que não havia como mudar o que já havia acontecido. Em vez disso, decidiu confortar Flareon. Não fique chateado, Flareon, disse Naoki com um sorriso reconfortante. Você é incrivelmente poderoso do jeito que é. Quando o inverno chegar, você pode nos ajudar a fazer uma fogueira para nos aquecer. Você é uma parte importante da equipe. As orelhas de Flareon se animaram e sua cauda flamejante abanou animadamente. Buei! Sério? O Naoki gosta de mim? Naoki riu baixinho, estendendo a mão para acariciar a cabeça peluda de Flareon. Claro! O pensamento pareceu animar Flareon imensamente. Buei! Vou fazer o meu melhor. Flareon estufou o peito orgulhosamente. Buei! Eu amo ser Flareon. Não quero ser outra coisa agora. Enquanto isso, os 4 Eevees restantes pareciam ter tomado suas decisões também. Um dos pequenos Eevees deu um passo à frente e exclamou, Buei! Eu quero evoluir para Liafeon. Naoki sorriu calorosamente. Boa escolha. Liafeon tem uma presença reconfortante e cheira a prado fresco. Outro Eevee olhou para Naoki com curiosidade. Buei! Será que o Espion Eevee consegue mesmo prever o futuro? Naoki assentiu, relembrando as informações do livro. Isso mesmo. Espion tem a capacidade única de sentir e prever o que está prestes a acontecer. Ele explicou ainda. O pelo do Espion é incrivelmente sensível, permitindo que ele detecte mudanças no ar. Ele consegue sentir a aproximação do clima, movimentos de inimigos e até mesmo pequenas mudanças ao seu redor. Ao ouvir isso, os olhos do Eevee brilharam de excitação. Buhu! Então eu quero virar Espion. Assim posso saber quando Naoki vai voltar para casa. Naoki ergueu uma sobrancelha, divertido. Por que você precisaria saber quando eu volto para casa? O Eevee congelou, os olhos disparando nervosamente. Buei! Para eu não ser pego comendo sorvete da geladeira. Opa! Percebendo que havia falado demais, o Eevee rapidamente cobriu a boca com as patas. A expressão de Naoki se transformou em uma mistura de descrença e diversão. Não te proíbo de comer demais porque quero ser maldoso, explicou Naoki pacientemente. Só estou preocupado que você fique com dor de estômago. Comer muito sorvete pode te deixar enjoado. O Eevee babou só de pensar naquela delícia. Buei! Mas é tão gostoso. Naoki suspirou profundamente, esfregando a testa. Tudo bem.
Se você tiver dor de estômago, vou pedir para minha irmã Indeedee usar pulso de cura ou dança crescente. E se não funcionar, vou te levar até a enfermeira Joy no centro Pokémon. Naoki se virou para os dois Eevee restantes, com os olhos cheios de curiosidade. E vocês dois? Já decidiram em que tipo de Eevee gostariam de evoluir? Um dos Eevees imediatamente estufou o peito e olhou para Koraidon com os olhos brilhando de determinação. Buei, eu quero evoluir para Sylveon. Naoki inclinou a cabeça intrigado. Por que Sylveon? A expressão do pequeno Eevee transbordava de determinação. Buei, porque a fada Eevee consegue derrotar Pokémon Dragão. Naoki conteve o riso ao compreender. Ah, então era disso que se tratava. Ele se lembrou de um incidente de alguns dias atrás, quando Koraidon tentou se juntar a ele e aos Eevees na cama. Naoki recusou gentilmente, preocupado que a cama fosse pequena demais e que o tamanho enorme de Koraidon pudesse acidentalmente esmagar os pequenos Eevees. Invejoso, Koraidon tirou um dos Eevee da cama, mantendo-o por perto como se estivesse reivindicando algo. O pobre Eevee ficou tão assustado que começou a chorar, acordando Naoki no meio da noite. Foi preciso muita ajuda para acalmar o pequeno Pokémon, e desde então, parecia que esse Eevee em particular havia decidido que Koraidon era seu rival. Naoki olhou para Koraidon, que parecia completamente despreocupado. Ele não conseguiu conter o riso. Claro, você pode evoluir para Sylveon, disse ele, dando um tapinha na cabeça do determinado Eevee. Mas preciso te avisar, Koraidon não é um Pokémon dragão qualquer. Ele é incrivelmente forte. Derrotá-lo não será fácil. Bui! Farei o meu melhor, declarou Eevee com seu espírito de luta inabalável. Koraidon soltou um ronco suave e divertido. Ah, nossa! Por fim, Naoki se virou para o último Eevee, que permanecerá em silêncio o tempo todo. E você? Em que tipo de Eevee você gostaria de evoluir? O pequeno Eevee olhou ao redor nervosamente, com as orelhas se contraindo. Parecia inseguro, demorando a refletir. Depois de um longo momento falou hesitante. Eevee, eu quero ser um parceiro, Eevee. Naoki se agachou com a voz suave. Você não precisa escolher o parceiro Eevee se não quiser. Existem tantas outras evoluções, e eu vou te treinar para ser o que você quiser se tornar. O Eevee hesitou, mas finalmente balançou a cabeça com firmeza. Seu rostinho se iluminou com determinação enquanto declarava. Eevee, eu quero ser um Eevee parceiro. Naoki piscou momentaneamente atordoado. Você não quer evoluir para outra coisa? O Eevee balançou a cabeça novamente, desta vez com mais vigor. Bui bui. Não. Eu quero ser o parceiro Eevee mais poderoso. Mais importante ainda, ele não queria evoluir para nenhuma das outras formas, como seus companheiros. Queria se destacar, ser único entre todos os Pokémon do rancho, não apenas em sua aparência, mas também em seu vínculo com Naoki. Este pequeno Eevee desejava permanecer como era, um Eevee, não por medo da mudança, mas porque prezava sua individualidade e o lugar especial que já ocupava no coração de Naoki. Capítulo 399. Pedra Eterna, Flores de Gracideia e Bênçãos de Frutos do Mar. Naoki ficou um pouco surpreso ao ouvir a declaração de Eevee. Ele não esperava que um dos pequenos Eevee tivesse uma ideia tão determinada, mas pensando melhor fazia sentido. Em muitos aspectos, os Pokémon não eram tão diferentes das crianças humanas. Assim como cada criança em uma família quer se destacar e se sentir única, cada Eevee também deseja construir sua própria identidade. O olhar de Naoki percorreu o grupo de Eevees. Cada um o encarou com olhos sinceros, suas expressões cheias de confiança e curiosidade. Entendo, disse Naoki com um sorriso caloroso. Exalando suavemente, acrescentou. Tudo bem, vou ajudar vocês a alcançarem o objetivo de se tornarem parceiros Eevee. Mas primeiro, todos vocês precisam usar esta pedra. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou várias pedras eternas. Com cuidado, colocou uma em cada Eevee não evoluído, amarrando as pedras lisas firmemente em volta do pescoço deles. Os Eevees olharam para as pedras com expressões confusas. Eevee? O que é isso? Naoki se agachou até a altura deles e explicou. Estas são pedras eternas. Elas impedirão que vocês evoluam acidentalmente devido a fatores ambientais. A instabilidade genética de Eevee os tornava altamente suscetíveis à evolução em certas condições. No rancho de Naoki, havia muitas dessas condições, áreas ricas em energia que poderiam desencadear a evolução, como os campos gramados perto de Gogoat, a caverna gelada que abrigava a pedra de gelo de Glaceon ou os depósitos naturais de pedras elementais espalhados pela terra. Sem as pedras eternas, era muito fácil para um Eevee evoluir acidentalmente simplesmente por vagar pela área errada. Naoki sentiu que as pedras eram uma precaução necessária, especialmente porque ele queria esperar até que os Eevee tivessem pelo menos 1 ou 2 anos de idade antes de ajudá-los a evoluir. Por enquanto, porém, ele planejava se concentrar na preparação para suas futuras evoluções. A evolução de Liafeon foi simples, mas Sylveon e Espion exigiram condições especiais. Vou ter que começar a ensinar olhos de boneca para eles em breve, refletiu Naoki. O movimento era uma técnica do tipo fada, e dominá-la era um dos pré-requisitos para evoluir para Sylveon. Com os planos futuros do Eevee definidos, Naoki passou para outra tarefa. Pegou uma sacola de suprimentos e partiu com Dugtrio e Calyrex em direção ao lago do rancho. Passando por um portal brilhante criado por Giratina, eles entraram no mundo da distorção. Nesse reino surreal e caótico, a majestosa árvore do mundo erguia-se imponente, sua vegetação exuberante irradiando um poder silencioso e inspirador. Naoki observava a árvore, maravilhado com seu progresso. Mais de 20 dias se passaram desde que Calyrex cuidou da árvore do mundo pela última vez. Segundo os cálculos de Naoki, amanhã seria o próximo dia de cultivo. Enquanto seus olhos percorriam a enorme árvore, informações surgiram em sua mente.
Árvore do mundo, madura, uma muda que absorveu vastas quantidades de energia do tipo grama. Fortalecida pela influência de Gogoat, ela sofreu uma mutação única que lhe conferiu imensa vitalidade. Disse que sustenta um ecossistema inteiro e leva 64.054 anos para atingir a maturidade plena. Naoki soltou um suspiro. Já estamos quase na metade. Nos últimos meses, Calyrex vinha visitando o mundo da distorção regularmente para acelerar o crescimento da árvore do mundo. A cada mês, seus esforços reduziam o tempo restante de crescimento da árvore em aproximadamente 4.000 anos. Nesse ritmo, Naoki estimou, 64.054 dividido por 4.000, levará mais 16 meses. Isso significava que a árvore do mundo poderia potencialmente atingir a maturidade em dezembro do 200º ano do calendário da Aliança, daqui a pouco mais de um ano. Considerando a linha do tempo natural da árvore, esse ritmo acelerado era nada menos que milagroso. Refletindo sobre isso, Naoki sentiu uma profunda gratidão. Sem a ajuda de Calyrex, ele provavelmente não viveria para ver a árvore do mundo atingir seu potencial máximo. Mas Naoki não estava no mundo da distorção hoje por causa da árvore do mundo. Em vez disso, ele tinha outro experimento em mente. Como a estação atual no mundo exterior não era adequada para o cultivo de flores de gracideia, Naoki decidiu plantar um lote aqui para ver se elas prosperariam nas condições únicas deste reino. Tomando cuidado para não perturbar Giratina, que descansava entre as flores, Naoki levou Dugtrio e Calyrex a uma ilha intocada dentro do mundo da distorção. Os três começaram a trabalhar imediatamente. Dugtrio preparou o solo, Naoki espalhou as sementes e Calyrex usou seus poderes para acelerar o crescimento das flores. Não demorou muito para que um mar de tirar o fôlego de flores rosas se estendesse diante deles. Dugtrio encarou a cena com olhos brilhantes. Dig dig. Que lindo! Calyrex ficou igualmente comovido. É a primeira vez que vejo flores tão encantadoras quanto estas. Concordou Naoki, sorrindo calorosamente. Afinal, são flores mágicas capazes de atrair Pokémon míticos. Embora Shaymin possa não ser tão conhecido quanto Pokémon lendários como Mew, Jirachi, Celebi ou Diancie, ele ainda era um Pokémon mítico por si só, com uma conexão especial com essas flores. Naquele momento, Giratina deslizou até lá, atraído pelo espetáculo. O imponente Pokémon, semelhante a um dragão, observou a ilha coberta por vibrantes flores rosa e perguntou com sua voz profunda e ressonante: "O que são essas flores?" "São flores de gracideia", respondeu Naoki, virando-se para Giratina com um olhar travesso. A visão do meio sorriso de Naoki deixou Giratina inquieto. Ele estreitou os olhos vermelhos e brilhantes. "Por que você está me olhando assim?" Naoki acordou de seus devaneios e riu baixinho. "Nada. Só me lembrei de uma coisa engraçada." "O que foi?" perguntou Giratina, com curiosidade evidente no tom de voz. Naoki evitou dar uma resposta direta. "Apenas proteja bem este mar de flores. Quando chegar a hora você entenderá." Ele não pôde deixar de imaginar qual seria a reação de Shaymin ao ver esse canto transformado do mundo da distorção. Com isso, Naoki deixou a ilha, acompanhado por Calyrex e Dugtrio. Giratina ficou para trás, contemplando silenciosamente o mar de flores rosas. Uma rajada de vento varreu a ilha enquanto Giratina movia seu corpo enorme. Inúmeras pétalas se ergueram no ar, dançando como uma nevasca rosa contra o cenário surreal do mundo da distorção. O espetáculo deixou Giratina momentaneamente boquiaberto. O poderoso Pokémon inclinou-se, cheirando as flores delicadamente. Para sua surpresa, as flores exalavam uma fragrância agradável e relaxante. Sentindo-se inesperadamente relaxado, Giratina deitou-se em meio às flores, enrolando seu corpo enorme em volta do mar rosa, e logo adormeceu em paz. Naquela noite, Naoki estava na taverna Pokémon, inspecionando os vinhos de frutas envelhecidos em barris, quando uma sirene distante perfurou o ar. Curioso, ele saiu e encontrou a policial Jenny passando pelo rancho em seu carro de polícia, com Gravlit trotando ao lado dela. "Oficial Jenny, para onde você está indo?" gritou Naoki. Jenny parou o carro e saiu, deixando Gravlit descer ao seu lado. Ela se aproximou de Naoki com uma expressão calma, mas determinada. "Vou deixar a viatura aqui por um tempo", explicou ela. "Gravlit e eu vamos para a área florestal atrás do rancho para uma patrulha." Naoki inclinou a cabeça. "Por que a patrulha repentina?" Jenny suspirou, limpando o uniforme distraidamente. "É outono de novo, e queremos evitar outro incêndio florestal como o do ano passado. A delegacia de polícia intensificou as patrulhas para monitorar o mato." Naoki assentiu, entendendo. "Faz sentido. Quer que eu fique de olho no carro enquanto você estiver fora? Isso seria útil, obrigada." Jenny sorriu. O corpo de bombeiros também está envolvido este ano, mas o guarda florestal está no limite. O sertão é vasto, e só uma pessoa pode fazer o que quiser. "Parece que todos estão se esforçando", disse Naoki, ajoelhando-se para dar um tapinha na cabeça de Gravlit. "Obrigado por manter a área segura." O sorriso de Jenny se suavizou. "É o nosso trabalho. Tudo bem, vou indo agora." Naoki observou Jenny e Gravlit desaparecerem na floresta, suas silhuetas desaparecendo nos tons dourados da noite de outono. Ele não pôde deixar de admirar a dedicação da polícia e do corpo de bombeiros neste mundo. Naoki balançou a cabeça, voltou-se para a taverna Pokémon e reabasteceu os barris vazios de vinho de frutas. Ele também trouxe algumas frutas vermelhas e sanduíches para estocar para a noite. Assim que os convidados chegassem, a taverna poderia oficialmente começar suas operações naquela noite. Depois de arrumar tudo, Naoki voltou para casa.
O relógio marcava 16h30. Pelo que ele sabia, a policial Jane só voltaria pelo menos às 21h. Os pensamentos de Naoki vagavam. Era o período de férias de verão para os alunos da Academia Paldea, mas, ao contrário das férias de verão de sua vida passada, ele duvidava que esses alunos simplesmente ficassem em casa para descansar. A maioria deles provavelmente estava viajando pela região de Paldea, desafiando ginásios e aprimorando suas habilidades como treinadores. Afinal, os líderes de ginásio da região de Paldea só tiveram férias depois de novembro, após o encerramento da conferência anual da Liga Pokémon. Foi somente durante esse período de inatividade que os líderes de ginásio puderam desfrutar de um merecido descanso de 2 meses. Naoki suspirou, balançando a cabeça. Embora Geeta sempre tivesse sido gentil com ele, ele não conseguia se imaginar querendo ser líder de ginásio. A vida de um homem livre, sem as restrições de tais responsabilidades, era muito mais atraente. Sorrindo ao pensar nisso, Naoki tirou da bolsa um livro de receitas intitulado 300 Receitas Únicas. Ele o havia comprado naquela manhã, enquanto estava na cidade, com a intenção de aprender alguns pratos novos. Cozinhar para seus Pokémon havia se tornado uma rotina diária, mas ele percebeu que as refeições que preparava muitas vezes careciam de variedade. Mesmo que o Pokémon não reclamasse, ele próprio estava ficando entediado com o mesmo cardápio repetitivo. Ele folheou as páginas e seus olhos brilharam ao ver as fotos coloridas de refeições aparentemente deliciosas. Sopa de cogumelos, leva shiitake, cogumelos Paris, cogumelos ostra e brotos de bambu. Caldo de carne picante. Precisa de cortes gordurosos de carne, óleo de salada, alho picado e gengibre amassado. Tomates Paldea refogados no vinho? Berinjela Carlos cozida no vapor com vodka? Bolinhos de carne de caranguejo e presunto Paldea? Arroz de frutos do mar ao estilo Paldea. As fotos eram de dar água na boca, e o entusiasmo de Naoki só aumentava. Muitas das receitas pareciam viáveis com os ingredientes que ele já tinha em mãos. Ele decidiu experimentar primeiro a sopa de cogumelos, o caldo de carne apimentado, os tomates refogados no vinho e a berinjela cozida no vapor com vodka. No entanto, os bolinhos de carne de caranguejo e presunto pareciam fora de alcance por enquanto. A receita exigia fatias de presunto cru para substituir a massa do bolinho, uma variação luxuosa e extravagante para a qual Naoki não estava preparado. Vamos manter as coisas simples por enquanto, ele murmurou, fechando o livro. Naoki se levantou e começou a tirar os ingredientes da geladeira. Com uma crescente empolgação, pôs-se a cozinhar. O aroma quente de molhos fervendo e legumes assados logo tomou conta da cozinha. O tempo passou e ao cair da noite, os Pokémon que haviam passado o dia brincando lá fora começaram a voltar para casa. Àquela altura, Naoki já havia terminado de preparar o jantar. Um dos pratos que ele preparou foi a sopa de cogumelos, uma mistura cremosa que parecia convidativa na tigela. Uma notificação surgiu em sua mente quando ele terminou de servi-la. Sopa de cogumelos, uma sopa espessa e substanciosa feita com a mistura de vários cogumelos em um caldo saboroso. Uma especialidade popular de uma determinada vila, este prato é reconfortante e nutritivo. Efeito de cozimento. Caçador de cogumelos, Pokémon com a habilidade de pegar se tornam melhores em encontrar cogumelos depois de comer este prato, com alta probabilidade de levar cogumelos para seu treinador. Naoki piscou, um pouco perplexo. Caçador de cogumelos? Sério? Ele olhou ao redor da sala e percebeu que o único Pokémon no rancho com a habilidade de pegar era o Teddiursa, que estava ausente em uma longa jornada por um bom tempo. Bem, isso é estranhamente específico, murmurou Naoki coçando a cabeça. No entanto, esse prato aparentemente de nicho lhe deu uma ideia. Naoki refletiu sobre uma ideia. Talvez pudesse treinar um grupo de Pokémon com a habilidade de coletar e enviá-los para coletar cogumelos e itens raros. Isso lembrou das equipes de expedição felina em Monster Hunter, onde os ajudantes feline contratados se aventuravam para coletar ervas, cogumelos e outros materiais úteis para os caçadores. Quanto mais Naoki pensava nisso, mais sentia que a habilidade de recolheita em Pokémon tinha um propósito semelhante. Essa ideia o intrigava. Deixando esse pensamento de lado, ele se concentrou no próximo prato. Sopa de carne apimentada C+, uma sopa substanciosa feita com cortes tenros de carne. Essência de frango e molho de soja são adicionados a um caldo de carne rico, cozido lentamente com gengibre amassado para infundir um sabor forte e picante. Efeito de culinária. Corrida nível 1. Beber reduz o consumo de vigor durante corridas e batalhas, tanto para humanos quanto para Pokémon. O efeito dura 15 minutos. Naoki ergueu uma sobrancelha, impressionado. Redução do consumo de energia? Isso é perfeito para treinos intensos ou longas caminhadas. Ele fez uma anotação mental para preparar este prato nos momentos em que a resistência fosse fundamental. Em seguida, ele voltou sua atenção para os tomates Paldea refogados em vinho. Este prato tinha um efeito simples, porém tentador, estimulava o apetite. Como o nome indicava, era ideal para humanos ou Pokémon que tivessem perdido o apetite. A receita consistia em cozinhar tomate cereja em vinho branco até amolecerem, com sua doçura natural se misturando ao aroma do vinho. O resultado era um prato agridoce que poderia convencer até o mais exigente a dar uma mordida. Isso será perfeito para qualquer Pokémon que esteja relutante em comer, pensou Naoki. Ele decidiu guardar a receita para quando a necessidade surgisse. O próximo prato foi berinjela cozida no vapor com vodka. Seu efeito era semelhante ao de sopas quentes, aquecer o corpo. Embora prático, Naoki achou menos estimulante em comparação com os outros. Por fim, Naoki estudou o prato mais complexo do grupo, a paella. É arroz de frutos do mar de Paldea, uma iguaria aromática feita com camarão, mexilhões e arroz, que absorve a essência de um rico caldo de frutos do mar. Infundido com as bênçãos do mar, este prato incorpora o espírito culinário de Paldea.
Efeito de culinária, bênção do mar. Para humanos, aumenta a chance de capturar peixes raros ao pescar. Para Pokémon, aumenta significativamente a eficácia do treinamento especial baseado no mar. O efeito dura 3 horas. Comentários. Um prato imbuído das bênçãos do mar, perfeito para pescadores e Pokémon marinhos. Os olhos de Naoki brilharam de entusiasmo. Finalmente um prato que beneficia diretamente os Pokémon. Este prato não era apenas versátil, mas também incrivelmente útil. Para os humanos, aumentava as chances de capturar peixes raros, uma bênção para os pescadores. No mundo Pokémon, peixes raros frequentemente se referia a Pokémon aquáticos esquivos. Os mais comuns, como Magikarp, Goldeen e Finneon, eram fáceis de encontrar, mas espécies mais raras, como Wishiwashi, Carvanha e Helicat, exigiam esforço e um pouco de sorte. Este prato podia até aumentar as chances de encontrar Pokémon aquáticos poderosos, como Gyarados ou Milotic. Naoki riu ao pensar nisso. Quem sabe? Com bastante coragem e sorte, talvez alguém consiga até pescar Kyogre. Afinal, houve aquele momento memorável no anime em que Lana conseguiu fisgar um pequeno Kyogre com sua vara de pescar. Para os Pokémon, o efeito do prato foi igualmente impressionante. Ele aumentou significativamente a eficiência do treinamento especial à base de água, tornando-o ideal para Pokémon como Dragonairs que buscam evoluir para Dragonites. Capítulo 400, Mestre da Pesca. Naoki imediatamente chamou o Dragonair que ainda não havia retornado à ilha Dragonite e serviu-lhes porções generosas do arroz de frutos do mar pau-dia que ele havia preparado. Os olhos do Dragonair brilharam ao apreciar o prato aromático, repleto da essência do mar. Curiosos, inclinaram-se para a frente, sentindo o aroma delicioso com seus focinhos grandes, antes de alegremente pegarem um camarão e saboreá-lo. Haha, delicioso! Em uma mesa próxima, Koraidon e Dragonite também começaram a saborear suas porções do vibrante prato de frutos do mar. A paeja, repleta de sabores ricos e da alegria das refeições compartilhadas, era um banquete não só para o paladar, mas também para os olhos. Dragonite, particularmente encantado com o prato, pegou seu prato com entusiasmo e começou a devorar o arroz em grandes e substanciosas mordidas, deixando o prato impecável. Os demais Pokémon juntaram-se à refeição, comendo com o mesmo entusiasmo. Observando a cena alegre, Naoki sorriu calorosamente. Este, pensou ele, era o verdadeiro propósito de cozinhar, trazer felicidade aos que o cercavam. Voltando sua atenção para o Dragonair, Naoki se agachou na altura deles e disse com um sorriso cúmplice: amanhã de manhã, levarei todos vocês para um lugar especial para um treinamento intenso. Ah! Os Dragonair inclinaram a cabeça, curiosos. Naoki riu baixinho, deixando-os deliberadamente em suspense. Vocês verão quando chegarmos lá. Na manhã seguinte, após observar Calyrex nutrir a árvore do mundo, Naoki começou a preparar mais arroz de frutos do mar pau-dia para a sessão de treinamento do dia. Embora o prato aumentasse muito a eficácia do treinamento especial no mar, seus efeitos duraram apenas 3 horas. Para garantir que o Dragonair tivesse energia suficiente para toda a sessão, ele preparou porções extras com antecedência. Os Dragonair estavam ansiosos e já haviam se reunido em torno de Naoki quando o sol nasceu. A expectativa era palpável enquanto cercavam. Certo, vamos partir logo, garantiu Naoki embalando cuidadosamente a paeja preparada em recipientes. Ele também pegou sua vara de pescar em um pequeno balde, decidindo passar o treinamento testando os efeitos do prato na pesca enquanto os Pokémon treinavam. Para esta sessão, Naoki optou por trocar de instrutores. Em vez de Koraidon, Dragonite lideraria o treinamento especial. Com sua capacidade de invocar tempestades e criar redemoinhos oceânicos, Dragonite era a escolha perfeita para desafiar e guiar os Dragonair em seus exercícios. Depois de garantir tudo, Naoki subiu nas costas de Koraidon, sinalizando para Dragonair e Dragonite se prepararem para a decolagem. No entanto, antes que pudessem partir, os Eevees brincando no pasto notaram Naoki se preparando e correram até ele. Buei, buei! Leve-nos com você! Naoki olhou para o grupo animado de Eevees que o cercava. Estou indo para a praia ajudar os Dragonair com o treinamento, explicou. Buei, buei, buei! Nós também queremos ir! Gritaram os Eevees com os olhos brilhando de esperança. Naoki riu baixinho. Esses Eevees não saíam do rancho desde que nasceram, e a curiosidade deles era compreensível. Depois de pensar um pouco, ele assentiu. Tudo bem, vocês podem vir, mas tem que prometer se comportar e não sair por aí. Entenderam? Bui! Nós prometemos. Então, suba a bordo, disse Naoki, dando um tapinha nas costas de Koraidon. Com gritos de alegria, os Eevees rapidamente subiram em Naoki, encontrando pontos em seus ombros, braços e colo até que ele estivesse completamente cercado por suas formas fofinhas. Naoki ajustou os braços protetoramente ao redor deles para garantir que não caíssem. Segurem firme, pessoal, disse Naoki, preparando-se para a decolagem. Ele olhou para Dragonite e Dragonair, que estavam prontos para acompanhá-lo. Hau! Koraidon soltou um grito entusiasmado. Em cerca de 3 minutos, o grupo chegou em segurança ao seu destino. Naoki virou a cabeça, observando os arredores. A praia estava relativamente tranquila durante o dia, com apenas um punhado de pescadores espalhados pela orla, com suas varas de pescar fincadas na areia. Ele se lembrou de sua última visita a esta praia, quando trouxe Dragonite e os outros para aproveitar o festival de fogos de artifício de verão. Desta vez, porém, a atmosfera era tranquila. Assim que Koraidon pousou graciosamente na areia dourada, o grupo de Eevees saltou rapidamente de cima de Naoki, com os olhos arregalados transbordando de entusiasmo. A visão do mar cintilante e da extensão infinita de areia os fascinava. Era a primeira vez que vivenciavam tal visão. Naoki tirou um banquinho e uma vara de pescar dobrável da mochila. Virando-se para Glaceon, Umbreon e Koraidon, instruiu-os com um sorriso. Conto com vocês 3 para cuidar dos Eevees. Deixem-nos brincar na areia, mas certifiquem-se de que fiquem longe da água. Bui! Glaceon respondeu com um aceno calmo.
Ah, nossa! Coraidon acrescentou entusiasmado, estufando o peito em sinal de segurança. O trio de Pokémon então conduziu os animados Eevees até uma curta distância, onde começaram a construir esculturas de areia com uma energia lúdica. Naoki olhou para o grupo feliz, satisfeito por estarem em boas mãos. Ele então pegou a paeja ainda quente de sua mochila e a deu para o ansioso Dragonair. Dragonite, ele chamou Pokémon grande e confiável. Eles estão sob sua orientação agora. Leve-os para o mar e use seus poderes para criar uma onda gigante para que eles possam passar por um treinamento especial. Dragonite deu um tapinha confiante na barriga, sinalizando que estava pronto para a tarefa. Após os Dragonair terminarem a refeição, Dragonite os conduziu em direção ao mar. Ao chegarem a uma distância considerável da costa, Dragonite mergulhou na água com um poderoso respingo. A cena era idílica, a luz do sol refletindo nas ondas, os gritos suaves de Vingu ecoando à distância e o som rítmico da maré rolando na praia. Naoki lançou sua vara de pescar em direção ao horizonte, acomodando-se confortavelmente em seu banco. Atrás dele, os Eevees brincavam animadamente na areia sob o olhar atento de seus cuidadores. Naoki se permitiu relaxar, apreciando a serenidade do momento. De repente, a boia presa à sua linha de pesca balançou bruscamente. Uma mordida, exclamou Naoki voltando a atenção para a vara de pescar. Ele puxou com força, fisgando um Pokémon branco, parecido com um peixe, com marcas amarelas onduladas no corpo. Ele saiu da água em um arco gracioso, pousando na areia perto de Naoki. É um Tinamo. Naoki reconheceu o Pokémon imediatamente. O Tinamo em si não era particularmente famoso, mas sua forma evoluída, Electros, era famosa por sua força e versatilidade. Naoki lembrou como alguns treinadores se referiam à transformação de um Tinamo em Electros como uma metáfora para o crescimento e desenvolvimento do próprio treinador. O pequeno Pokémon se debateu na areia, emitindo uma corrente elétrica fraca porém cortante na tentativa de escapar. Naoki estremeceu quando a fraca eletricidade formigava em sua mão. Decidindo não estressar mais o Pokémon, ele o soltou delicadamente de volta ao mar. Naquele momento, uma comoção repentina atraiu sua atenção para o oceano. Longe da costa, um violento redemoinho se formara, com suas águas turbulentas criando uma corrente intensa. Os Dragonair já estavam em ação, mergulhando destemidamente no redemoinho. A água do mar inundou os Dragonair, temperando seus corpos enquanto eles empurravam o vórtice implacável. Para eles, era como se o mundo tivesse se dissolvido, restando apenas o redemoinho rugindo e o som ensurdecedor da água corrente em seus ouvidos. Em meio a essa intensidade, uma sensação peculiar percorreu os corações dos 5 Dragonairs. Era como se pudessem sentir distintamente o fluxo da água ao seu redor, uma consciência recém-descoberta que despertou um lampejo de compreensão. Um Dragonair, fascinado pela sensação, instintivamente começou a balançar o corpo no ritmo das correntes. No momento em que seu corpo se moveu em sincronia, uma onda repentina e poderosa de energia irrompeu de dentro, fazendo com que a água do mar ao redor vibrasse em resposta. No entanto, a força inesperada percorreu o vórtice, pegando os outros 4 Dragonair desprevenidos. Ainda profundamente concentrados, eles não tiveram tempo de reagir antes que a turbulência da água os subjugasse. O redemoinho os puxou para baixo, golpeando-os impiedosamente com suas correntes ferozes. O instigador da onda entrou em pânico ao perceber o caos que ela havia causado. Observando seus companheiros lutando contra as fortes correntes, soltou um grito de angústia e avançou na tentativa de ajudá-los. Uhu! Rugiu o Dragonair com a determinação brilhando em seus olhos enquanto corria em direção aos seus companheiros cambaleantes. Mas quando ele estendeu a mão para agarrá-los, o Dragonair congelou, atingido por uma percepção repentina. Ele não tinha mãos. Por um breve momento, ele hesitou, mas então um pensamento se formou em sua mente. Se eu precisar de mãos, eu as farei crescer. À medida que o pensamento se solidificava, uma luz branca brilhante envolveu o Dragonair, irradiando para fora uma energia intensa. A luz da evolução era tão forte que dispersou completamente o redemoinho de Dragonite. Dentro do brilho radiante, a forma do Dragonair mudou e se transformou. Momentos depois, a luz se apagou, revelando o majestoso Dragonite em seu lugar. Sem hesitar, o recém-evoluído Dragonite estendeu seus braços poderosos, lançando-se para agarrar seus 4 companheiros bem a tempo. Com cuidado e precisão, ele os embalou em seu abraço forte, erguendo-os acima das águas turbulentas. Enquanto isso, o tempo passou rápido para Naoki, que se concentrou na pescaria. Quando faltavam apenas 5 minutos para o treino de 3 horas, ele olhou para o balde de pesca, agora transbordando com a pescaria. Olhando para dentro, Naoki notou 5 Magikarps caídos e 2 Feebas de aparência opaca. Ele riu baixinho, lembrando-se de como alguns Basculin agressivos haviam entrado no balde mais cedo. No entanto, seus temperamentos explosivos rapidamente tornaram a situação caótica. Os Pokémon impetuosos se lançaram contra Naoki, golpeando seu peito repetidamente até que ele não teve escolha a não ser soltá-los de volta na água. Agora, o balde continha apenas o dócil Magikarp e o preguiçoso Feebas, ambos sem a ferocidade do Basculin. Esses 2 tipos de Pokémon eram tão plácidos que mal resistiam à captura, aceitando seu destino com um ar resignado. Examinando sua captura, Naoki não pôde deixar de refletir. Com esses Magikarp Feebas, eu quase poderia fazer cosplay do vendedor de Magikarp do festival. Ele suspirou melancolicamente. É uma pena que eu não tenha conseguido fisgar um Gyarados ou um Milotic. Ambos os Pokémon eram raros nas águas rasas perto da praia. Para encontrá-los, ele precisaria se aventurar muito mais fundo no mar, uma tarefa para outro dia.
Mesmo assim, Naoki se sentia satisfeito com seus esforços. A paeja de Paldea fizera maravilhas, ampliando sua sorte na pesca. Embora tecnicamente tenha sido sua sorte que melhorou, e não sua habilidade, os resultados falavam por si. Este pode ser meu ingresso para a competição de pesca do próximo verão, Naoki refletiu com um sorriso. Nos anos anteriores, ele havia evitado a competição devido às suas fracas habilidades de pesca. No início foram os esforços de Koraidon que trouxeram os peixes para o rancho. Embora os moradores da cidade acreditassem erroneamente que o próprio Naoki era o pescador talentoso, Naoki já havia recebido o título honorário de mestre da pesca dos habitantes da cidade, embora isso fosse mais exagero do que verdade. Mas agora, com a bênção de sua paeja de Paldea especial, sua imaginação corria solta. Ele se imaginava na próxima competição de pesca, pescando habilmente peixe após peixe, incluindo Pokémon raros e extraordinários. Uma multidão de moradores da cidade se reunia ao seu redor, com os rostos iluminados de espanto e admiração. Que verdadeiro mestre da pesca! Eles exclamavam. O devaneio de Naoki foi abruptamente interrompido pelo movimento brusco da boia em sua linha de pesca. A boia balançava descontroladamente, outro peixe havia mordido a isca. Ele agarrou a vara e começou a puxar. No entanto, a linha não se moveu. A resistência era imensa. Essa é das grandes, pensou Naoki com o coração batendo forte de excitação. Ele se preparou e aumentou seu esforço, segurando a vara com força enquanto lutava para puxar o que quer que tivesse prendido o anzol. A comoção rapidamente atraiu a atenção dos pescadores próximos. Ao verem a tensão na linha e a atividade na superfície, eles imediatamente souberam que Naoki havia fisgado algo enorme. Vamos, rapaz! Gritou um deles. Não desista. Pescar é um teste de paciência e perseverança, acrescentou outro. Você conseguiu, eles comemoraram. Encorajado pelo entusiasmo, Naoki cerrou os dentes e continuou puxando. Mas assim que sentiu que estava progredindo, a linha de repente afrouxou. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura enorme irrompeu da água com um estrondo. A luz do sol refletiu em seu corpo molhado e alaranjado enquanto ele subia no ar. Era um Dragonite. Não é qualquer Dragonite, é um Dragonite alegre, de aparência um pouco travessa, com um sorriso radiante e um anzol de pesca preso na boca. Naoki congelou. Atrás dele, os pescadores permaneciam em silêncio, atordoados, com as bocas abertas formando idênticos. O Dragonite pousou graciosamente na praia, com sua cauda balançando alegremente enquanto cuspia o anzol. Dragonite! Naoki piscou estupefato. Os pescadores começaram a tagarelar. Esse rapaz realmente pegou um Dragonite? Que tipo de habilidade de pesca ele tem? Isso é inédito. O próprio Dragonite de Naoki logo sobrevoou o mar, carregando 4 Dragonairs encharcados em seus braços fortes. À medida que se aproximava, Naoki compreendeu. Dragonair, Naoki chamou dirigindo-se ao Dragonite. O brincalhão Dragonite abanou o rabo e soltou um grito de alegria. Au, ó! Naoki suspirou e passou a mão pelos cabelos. Era você quem estava na linha? Estava me pregando uma peça? Dragonite respondeu alegremente e claramente impenitente. Naoki se virou para os pescadores, cujas expressões haviam mudado de espanto para confusão. É só a minha Dragonite, explicou timidamente. Ela estava me zoando. Naquele momento, um dos pescadores reconheceu a Dragonite de Naoki. Espere um minuto. É a Dragonite, a transportadora de leite da cidade. O rosto de outro pescador se iluminou em reconhecimento. Você é Naoki do rancho Naoki? Naoki assentiu com um sorriso modesto. Sou eu. Ah, isso explica tudo, disse o pescador com um sorriso. Já ouvi falar muito de você, rapaz. Dizem que você é um mestre da pesca. Na primavera passada, você não abasteceu metade do mercado de frutos do mar sozinho em apenas 2 semanas? O sorriso de Naoki endureceu. Isso é, definitivamente um exagero. Os pescadores, no entanto, ficaram visivelmente impressionados. Começaram a discutir entre si, e um brilho competitivo surgiu em seus olhos. Você tem uma habilidade incrível, garoto, disse um deles. Você devia se juntar a nós para uma competição de pesca um dia desses. Naoki só conseguiu dar um sorriso irônico. Claro, talvez na próxima. Com isso, os pescadores começaram a arrumar seus equipamentos. Era meio-dia e hora de voltar para casa. Ao saírem, um deles se virou para Naoki e acenou. Não se esqueça. Esperamos que você nos mostre essas habilidades na próxima vez. Naoki riu baixinho e acenou de volta. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio. A reação dos pescadores foi tão exagerada que o deixou divertido e um pouco envergonhado. Ele se virou para o mar, soltando delicadamente o Magikarp e o Feebas que havia capturado. Observando-os nadando para longe, sorriu, satisfeito por sua pescaria ainda ter sido proveitosa. Com sua vara de pescar guardada, Naoki se virou para seu Pokémon e perguntou. Então, o que vocês ganharam com o treinamento especial de hoje? Au! Estamos tão perto de evoluir. Foi a resposta entusiasmada dos 4 Dragonair restantes, que ainda não haviam evoluído. Seus olhos brilhavam de confiança e expectativa. Eles podiam sentir isso, sua força crescendo, seus corpos se preparando para a transformação que tanto almejavam. O treinamento no redemoinho oceânico os havia levado ao limite, e agora a evolução parecia mais próxima do que nunca. Enquanto isso, o recém-evoluído Dragonite mal conseguia conter a empolgação. Seu corpo alaranjado praticamente brilhava de orgulho ao perceber seu novo papel no rancho. A partir daquele dia, ele se juntaria oficialmente à equipe de entregas do rancho, trabalhando ao lado dos outros Dragonites mais velhos para ajudar Naoki com as tarefas diárias. Naoki percebeu o brilho ansioso nos olhos de Dragonite e não conseguiu conter o riso. Que tipo de Pokémon fica tão animado com o trabalho? Murmurou balançando a cabeça em descrença. O trabalho é duro, sabia, disse Naoki, erguendo uma sobrancelha para o entusiasmado Dragonite. Mas Dragonite balançou a cabeça vigorosamente, com os olhos brilhando de determinação. Au, ó!
Não tenho medo de trabalho duro. Naoki fez uma pausa, sua expressão se suavizando. Ele não pôde deixar de admirar o entusiasmo de Dragonite. Não se tratava apenas de querer trabalhar. Era de querer contribuir, de fazer parte da equipe que apoiava o rancho. Então está bem, disse Naoki com um pequeno sorriso, dando um tapinha na cabeça de Dragonite. Se você está tão determinado, vou preparar refeições ainda mais deliciosas para você e todos os outros. Vocês estão se esforçando muito, e quero garantir que sejam recompensados por isso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.